Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, para mais aquele episódio maroto do Piloto Automático. Eu, Diego Ferreira, Igor Mendes. Hoje a gente está com duas feras aí do mundo dos lubrificantes. Para você aí que não sabe a hora de trocar o óleo, não sabe nem a quantidade de óleo que tem no teu carro. Hoje, se tu não souber, então é porque tu é um incapaz mesmo. Mas tudo bem. Lembrando para você que a gente está aqui gravando nos estúdios do Seu Pod. Então, se você tem o sonho de fazer um podcast, quiser vir aqui gravar, fazer um piloto, entre em contato lá nas nossas redes sociais, no Piloto Automático. Você consegue falar também no Seu Pod, no @seupod no Instagram. E você faz o contato. É, isso aí. E você faz o contato lá pra você entender como é que funciona e, de repente, faz aquele pilotozinho aqui pra você ver como é que você vai ficar bonito na tela. Fechou? Então, tamo aí. Marcelão e Zeca. Fala pra nós. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Boa. Tranquilo. Tranquilo. E aí, Igor? Como você é sempre um bom anfitrião e vai fazer aquela pergunta de 7 minutos e meio, fique à vontade. Não, eu vou apresentar falando que é o cara que mais entende, os dois que mais entendem de lubrificante que eu conheço, pelo menos, e com expertise aí de trazer conhecimento das pistas. Não é simplesmente alguém que vende lubrificante, né? Alguém que vive na pele e sabe a diferença. Então, isso aí. como é que começamos essa história aí desde a época da moto? Como é que vocês se conheceram? É uma história antiga, né? Tem já tem um tempinho, né? Porque acho que a gente começou basicamente na moto, né? Em competição de moto, eu já tive loja de moto, já trabalhei com moto, enfim. Praticamente moto começou minha vida, né? Então, eu comecei envolvido com moto, conheci o Zeca já tem uns 25 anos, praticamente. Deixa em 20. Bodas de prata. Deixa em 25 Bodas de mesmo. prata. Uns 25 anos atrás, que a gente já, ficamos amigos. Na época ele trabalhava na Kawasaki, era diretor da Kawasaki, eu tinha loja de moto e corria de moto, era piloto e... Piloto era meu hobby, né? Enfim, aí ficamos amigos, ele me dava um apoio e foi assim que tudo começou, né? Maneiro. Nas corridas, nas pistas e... sempre envolvido com competição, aí automaticamente o lubrificante faz parte de competição, de corrida e tudo, e a gente foi. Aí chegou uma época acho que a gente já tem 20 anos, que a Race Lube, que é a nossa empresa, já tem 20 anos, então foi quando eu resolvi montar uma empresa de lubrificantes, de óleos, para entrar nesse mercado de lubrificantes com mais qualidade, pelo fato de estar envolvido tanto em competição como em evento e tudo, e meio que migrei, desisti de ficar na parte de loja e passei a ser um distribuidor de óleos, lubrificante, e na época o Zeca também estava de saída da Kawasaki, coincidiu e a gente meio que engrenou e estamos aí até hoje, entendeu? Resolvendo os problemas, trazendo solução, apagando os incêndios, e é isso. Lidando com alta tecnologia, que é mais legal, né? Porque o mercado teve uma evolução muito grande, né? Se a gente falar de 20 anos atrás, era uma coisa muito diferente de hoje, porque tudo evoluiu, né? Os motores evoluíram, moto, carro, tudo. Então, o lubrificante teve que evoluir também para acompanhar essas mudanças de motorização e tudo. Enfim, hoje em dia você tem... sei lá, quantos tipos, né? 50 tipos de óleo, mais até. Mais. Normas. Antigamente era um 1540, um 1040, um 2050 mineral e 20 anos para cá esse mercado mudou totalmente, né? Sim. Tudo. Posso aproveitar aí, falando todos esses nomes, né? Eu acho que uma coisa que fica muito forte ainda para a maioria das pessoas não é o tipo do óleo em si. Normalmente as pessoas só têm 3 classificações mais claras na cabeça, né? Que é o sintético, semissintético e mineral. Isso, basicamente isso. É porque antigamente era o mineralzão, na época lá do Fusca, da Brasília, só existia um 2050, um 1540, aí veio um semi. Até o mono viscoso na época, né? Chegou chegamos a pegar a fase ainda do mono viscoso. Isso, um 40, né? Um 30, sei lá. O que seria um mono viscoso? O mono viscoso é o óleo que ele tem uma viscosidade única, né? Com a evolução, as empresas de tecnologia de lubrificantes começaram a entender que a viscosidade do óleo se comportava de duas maneiras, a quente e em altas temperaturas o óleo mudava a sua característica, né? E para isso foi desenvolvendo o óleo que é multiviscoso, que a gente chama. O que diz o 5W30, por exemplo? 5W30 é uma faixa de viscosidade SAI, né? Que hoje é a mais utilizada na indústria.
60% dos carros hoje pede 5W30, 100% sintético, né? Que a gente estava falando, né, das classificações. Hoje não tem manual mais de nenhuma montadora pedindo óleo semi ou mineral. Tudo 100% sintético. Qual é a diferença de um óleo semi para um sintético e mineral? Basicamente é a base que ele é feito. O mineral pode ser feito de base 1, de petróleo, 2, que é um mineral mais básico, que é 90%, acho que hoje, dos óleos minerais fabricados, e tem os minerais de melhor qualidade, que passam por um processo de seleção de moléculas aí mais elaborada, que é o básico 2. E aí depois você entra nos hidrocraqueados até as polialfalifinas, que são a base 3, 4 e 5, que você faz os 100% sintéticos. Por isso que tem tanta variação de preço, que você pode fazer tanto um mineral de uma base mais simples, mais barata, e pode fazer um sintético também, de 3 bases diferentes, com aditivações, né? Muda o pacote dos Muda aditivos. o pacote, aí você tem, às vezes, um 530 100% sintético de um valor X, e um outro 530 com um valor muito dísparo, e o consumidor ele não entende muito isso. Mas aí tem uma série de homologações envolvidas, normas, básicos, aditivações, que encarecem o produto em função da sua qualidade e de atender sempre as normativas dos fabricantes. Aguenta aí, Maria Gabriela. Tu acha que essa evolução tem alguma coisa a ver, esse bando de norma nova, essa quantidade de óleo diferente que tem, com a entrada dos carros injetados? Tipo, meio que mudou na época, era carburação, era meio tem aquilo que eu falei, é uma evolução que a gente vem sofrendo cada ano, até não é só a parte de injeção, a motorização, os motores, você repara, estão ficando menores. Hoje em dia, antigamente tinha motor 2.0, 2.8, com 100 cavalos, 100 e poucos cavalos. Hoje você pega um motorzinho 1.3, um motorzinho, por exemplo, do Polo mesmo, um motor 1.0, 3 cilindros com 140 cavalos, 150 cavalos. Então os motores estão ficando menores, mais potentes, e estão exigindo uma qualidade de óleo, às vezes mais fino, entendeu? Uma aditivação mais elaborada para aguentar isso tudo. E as próprias montadoras vão criando normas, que aí, óleo tal, norma tal. E outra coisa também que está influenciando muito é essa lei ambiental. Então, eles estão precisando mexer em filtros de DPF, filtro de partículas, que isso também influencia no tipo de óleo também que é usado, por causa de poluição. Então, lá fora, aqui no Brasil também, eles estão apertando muito isso em cima das normas ambientais. E isso está tendo restrições nos motores e tudo, e isso... o óleo tem que estar fazendo parte também. A indústria de automóveis e de lubrificantes hoje basicamente é regida por normas técnicas e meio ambiente. O meio ambiente hoje está direcionando o futuro do automóvel. Para o elétrico, para o híbrido, e estão já cortando. Por exemplo, o óleo já é um líquido viscoso já voltado para essas tecnologias. Parece que agora em 22 tem todo ano está tendo eles estão apertando mais com esse negócio da lei ambiental, de restrições. Se eu não me engano, acho que a Audi tem alguns modelos que já não pôde mais entrar. Entendeu? No Brasil. Entendi. Porque tem uma mundial e o Brasil também está criando as suas normas de homologações para isso. E não necessariamente ela é igual à mundial, no caso. Não necessariamente. Em alguns casos e outros não. Uhum. O carro a gasolina na Europa, por exemplo, já usa filtro de partícula, que hoje no Brasil Não só tem. tem no diesel. Então essa história que a gente... Tá apertando, vai chegar aqui e vai ficar igual. A tendência é ser tudo elétrico, mas esse é o prazo. Tem país que diz que tinha que ser agora em 25, e aí não pode, tem centros que não pode mais entrar carro a combustão, enfim, eles estão tentando, de qualquer forma, restringir ao máximo potência. Por isso que o pessoal está indo muito, você vê essas marcas de ponta, Mercedes, Audi, Porsche, estão indo muito para o híbrido elétrico, e estão tirando o desempenho de um carro elétrico que a gasolina especial não tem. Então realmente tem uma diferença desse óleo. Porque às vezes o cliente final, a gente na loja falando que tem uma diferença de óleo danado, ele meio que acha que é meio que uma balela. Ele fala ali no você posto vender tem um mais caro. 530 por Exatamente. metade do preço. Só que aí você... O legal da gente estar falando aqui é exatamente para mostrar que não é tudo igual, não é a mesma coisa. Existe hoje muita diferença, e a própria montadora acabou com isso. Porque antigamente ele recomendava no máximo a viscosidade, né?
E hoje em dia a montadora Ela restringe mais. ela restringe e ela dita normas. É. Então hoje tem uma variedade, a gente deve ter hoje no escritório mais de 20 tipos só de 530. Para atender essas demandas de cada 530, fabricante. que é um tipo de óleo, ele tem várias combinações do que é várias, exigido por cada várias montadora. normas, Tem para várias... diesel moderno, Exatamente. tem para o Audi, tem o da Tem Mercedes. carros que o óleo é só único, uma norma própria daquele modelo. Mas agora acontece, eu vejo acontecer, às vezes o cliente chega na casa de lubrificante Uhum. e lá, muitas vezes quem atende só indica pela viscosidade. É. Não se apega tanto às normas técnicas. Então o preço Até por desconhecimento. tem É. uma variação gigante. Como é que... Exatamente. E vai normalmente indicar o mais Mas o barato, cliente que ele é vai, mais ele vai rápido confiar de no vender. profissional que está recomendando o produto para o carro dele. Como é que faz para ele saber exatamente qual o óleo do O carro? melhor caminho para o proprietário do carro é seguir a recomendação que está no Que manual, tá no manual. do proprietário. Se ele que pegar o muitas manual e vezes ler, não lá olha. sempre tem a norma. Por exemplo, Ali tem tudo. a Amarok da Volkswagen, ela só pode usar um óleo. Independente se custa 100, 200, 500 reais, tem que ser a norma 504, 507. É um 530 e tem 030 também com essa norma. É a Isso não tá- VW, que é a isso não norma. está atrelado à marca, né? Porque Não, a gente vê não, muito, não. tem muitas Isso é montadoras norma que são da viciadas montadora. em algumas marcas. Tem, aí são parcerias comerciais que são feitas, entendeu? Entre a fábrica e uma petroleira para ter a recomendação daquele produto. Mas o obrigatório é o cara seguir a norma que aquele carro dele pede para ser usado. Todas as marcas grandes, né? Elas têm essas normas. Quase maioria. todas, a maioria tem. É Entendi. porque tem Então, coisas que são muito específicas, então ficam mais focadas sim. nas empresas de lubrificante de mais alta tecnologia e outras são mais generalistas, até porque o foco Até acho que deles por é volume mais também, entendeu? volume, né? Entendi. Eu acho que nesse movimento dos motores diminuírem, uma das tecnologias adotadas foi turbinar. Acho que a Isso aí. frota de carro turbo cresceu Exatamente. Muito. absurdamente. E esse tipo de motorização exige mais ainda um Mais óleo ainda. de boa qualidade, com a norma correta, com a viscosidade correta. É porque o entendeu? downsizing dos motores, eles estão tirando cilindro, É. estão diminuindo o número de cilindrada mesmo do motor e eles usam o turbo para agregar desempenho e força. Então, Aproveitando não tem jeito. vocês que... o turbo. Todo mundo sabe que sair de um carro aspirado, o turbo entrega mais potência com motor menor. Como é que funciona o turbo e qual a interferência do lubrificante? O turbo é muito importante você ter um lubrificante correto. O carro turbo é vital. É, Tanto que lubrificação quando da turbina começou é pelo óleo lubrificante. né? a onda de turbinar carros, ainda quando não era original de fábrica, a maior parte do problema estava na lubrificação. Aí a lubrificação da turbina é feita pelo Feita óleo. pelo óleo do feito motor. Pelo óleo Exatamente. do motor, é um gotejamento no mancal ali, em todo o processo. E a temperatura de um motor de um carro comum normalmente gira 100 graus, né? O que a gente trabalha na hora da queima ali no cabeçote chega a 300, 280 graus. Um eixo de turbina, ele chega a 800, 900 graus. Então você imagina o esforço que é requisitado desse óleo. Para isso existem normas específicas para os carros turbinados que realmente levam muito em consideração esse poder de lubrificação e de resistência a essa temperatura. Entendeu? Vamos pegar um carro aí clássico que todo mundo gosta de acelerar muito, que é o Up TSI. Fazer um custo. Imagina que ele usa o óleo barato para sempre fazer a troca. Uhum. Qual é o prejuízo que ele pode ter se a turbina vier a quebrar? Ele vai ter um prejuízo enorme, não só, com certeza ele vai ter problema de lubrificação, com certeza os motores TSI da Volkswagen, eles são muito exigentes, tanto que a Volkswagen é uma das empresas que tem as normas mais rígidas e umas normas mais abrangentes. E no caso da turbina, um Up TSI, quer dizer, o carro já estiga, um carrinho levinho, turbinado com uma potência danada. É um motor 1.0. Todo mundo gosta de comprar o carro para acelerar e etc. É um carro acessível também. E É. aí você não pode economizar no lubrificante, porque o motor TSI, ele, além da turbina, ele tem outras denominações de homologações que são características daquele motor. É aquilo que eu estava falando. Hoje, por que o melhor caminho para o proprietário é seguir o manual? Porque o engenheiro que fabrica, né, a engenharia que projeta aquele motor, ele já sabe as características desse motor. Se ele carboniza mais, se ele não carboniza tanto, se tem a turbina, enfim.
todo o processo, se o comando de válvulas usa a pressão do óleo, se não usa. Então, ele já coloca no pacote da recomendação dele aquilo que ele sabe que o projeto dele precisa. Não é a questão da indicação do mecânico, do A, do B, do meu conhecido. É de do quem projetou o engenheiro motor. que projetou o motor, ele já sabe a demanda daquele motor. Então, no manual do proprietário, além da viscosidade, vai ter as homologações e as normativas que aquele motor precisa. Então, é fundamental que o cliente não se atenha talvez tanto à marca, mas se cumpre todas aquelas normatizações. Mas isso, vamos lá, para poder o cliente ver um prejuízo, né? A pessoa que está procurando óleo imediato, não é um prejuízo imediato. Ou tem algum carro um prejuízo a médio prazo. que quando você coloca o óleo, A não ser o que carro seja um já erro, funciona a não ser que diferente. seja um erro drástico. Um Se carro ele errar 0,20, muito botar um 20,50, ele vai Errar sentir de muito na imediato. viscosidade, É. determinados carros turbinados cobram um preço mais rápido, carros com filtro de DPF, essa também linha de rápido. 2013, carro diesel, cobra o preço rápido do erro do A lubrificante. Amarok não tem também uma questão que Tem. é bem mais sensível? A Amarok tem, como todos os carros a diesel, a partir de 2013, que tem filtro de partícula, né? Você tem o pós-tratamento com filtro de DPF, né? Diesel Particulate Filter. É ali que complica? Ali que começa a complicar. Porque o que acontece? O carro a diesel foi um dos últimos projetos de motor que usava uma lubrificação, digamos assim, mais antiga, né? Até 2012 você podia usar um 15W40. Podia ser até um mineral, né? E a partir de 2013 virou Sintético totalmente 530. o motor a diesel, ele passou por uma evolução muito grande. E entrou os processos de pós-tratamento, né? De gases. Então, o que acontece? Esse carro, ele tem uma sensibilidade muito grande porque é uma série de inovações que tem ali. A viscosidade saiu de 15,40 para 5W30. E não é um 530 comum, mesmo sendo sintético. É um Ele tem 530 que que ter tem toda a uma ceia formulação para diesel. para entendeu? A não norma pra contaminar o diesel, filtro de C2, C3. DPF. Então, esse óleo, não só na viscosidade e nas normas, na formação dele, ele já tem que ter um processo diferenciado para atender a norma CEA C. Porque Então, o cliente vai achar um 530 para É, carro de vai. passeio. Sintético, Aí exatamente. a só que Amarok, não por pode usar no exemplo, diesel. ela além Entendi. da norma, Além da a CEA, CEA C3, ela tem uma VW, que é 50400/50700, que é uma norma da ultra montadora, exigente. da fábrica. A Amarok tem um sensor de óleo no cárter, ela é biturbinada, é um motor muito moderno, mas é um motor que Muito sensível. demanda É porque o óleo não serve só para lubrificar. Demanda um óleo O óleo bem- serve para limpar, para refrigerar. Então ele tem várias abrangências que a montadora, quando ela cria uma norma, ela meio que especifica. Ah, esse lubrificante tem que limpar um pouco mais, esse aqui tem que esfriar um pouco mais, não é não? Isso. Então a tem- função do óleo são seria várias funções, cara. lubrificar, manter a temperatura. Isso. limpeza, Limpeza, o próprio barulho descarbonização. do motor, Então O são óleo tem várias várias funções funções, do né? lubrificante. Então, às vezes, o cara acha oxidação, um óleo... que Isso. ele combate a oxidação do motor. Uhum. E quando o óleo ele passa da quilometragem dele, o que ele tá perdendo aí que ele não vai atender tanto nessa parte toda? Ele continua, tipo, refrigerando a mesma coisa, mas ele vai lubrificar Diminui menos? tudo. Perde tudo. Perde vai o pacote perdendo, inteiro. vai propriedades, perdendo exatamente. tudo. O Todas as pacote propriedades. aditivo ele vai perdendo as propriedades. O óleo Entendi. mesmo parado, mesmo que o cliente não esteja rodando, É a ele questão está do sendo tempo. agredido Às Aham. vezes pela o cara não rodei oxidação. com o carro. Pô, mas ele tá 1 ano, tem que trocar. O óleo Porque sintético, o combustível ele... influencia na contaminação também do lubrificante. Entendi. O óleo sintético e semissintético, a gente vê que ele troca com pelo menos de 10 em 10 mil quilômetros, que é aquela história que troca junto com o filtro. Antigamente tinha o óleo mineral, trocava de 5 em 5 e o filtro ele aguentava uma troca, né? Pra depois Isso. você ter que trocar de novo. É, hoje eu em não dia sei se tem era um ser jeitinho trocado. que a gente Era fazia. meio que já uma coisa tinha que cultural, trocar eu também. acho. O correto é, trocou óleo, trocou sempre filtro. troca o óleo, sempre. troca o filtro. E a o óleo economia meio porca, né? Não- Sempre. É. Trocou óleo, troca o filtro. e o É, e o você óleo vai mineral, deixar toda a sujeira lá e vai botar o É. óleo novo que vai passar pelo claro, filtro pô. e vai se Aham. contaminar. nesse Você toma caso, banho, você não troca cueca? nesse caso, igual o óleo mineral, por exemplo, o óleo sintético e semissintético, a gente sabe que quando ele vai passando a quilometragem, ele vai perdendo essa ação dos aditivos. Exatamente. O óleo mineral, por não ter esses aditivos todos,
ele tem um desgaste menor, é menos perigoso você passar a troca de um óleo mineral do que um óleo sintético ou semi-sintético? O óleo mineral tem Porque também a sua conta- aditivação, mais básica, Menor, até pela mas tem. exigência, mas ele degrada mais rápido, né? O óleo sintético ele resiste mais a qualquer intempérie que ele sofra. E você tem que trocar na metade do tempo, né? O óleo mineral, no máximo 5.000 quilômetros. Troca. Troca E com filtro. Esse negócio de Com aproveitar filtro, o com filtro é filtro, furado. Com filtro. filtro, com filtro. Sempre É trocando tão barato com um filtro. filtro de óleo mineral? É né? Porque barato, o filtro é o barato. responsável pela limpeza toda, onde fica toda a partícula de metal, tudo, impureza, fica no filtro, você tem que trocar, Sim. entendeu? Agora, assim, eu acho que a gente, com o incentivo dos combustíveis agora, e com o crescimento da frota flex, a gente também acho que deve ter diferença do lubrificante que usa num carro flex, né? A Um que maioria vai dos- caminhar mais para o uso de álcool. A maioria dos lubrificantes hoje, ele atende GNV, flex, gasolina ou só o álcool, não tem problema nenhum. Atende tudo. Ele já vem preparado para todos os combustíveis. Pô, é legal até tocar nisso aí, porque quando... Até o pessoal se acostumar com o GNV tinha uma pancada de dúvidas, né, cara? Tu não sabia como é que ia funcionar e agora a gente já tem o GNV aí, sei lá, 6ª geração, 7ª geração, tem geração pra cacete de tem. GNV, né? Essa história do GNV, ele ser um combustível mais seco, né? Isso aí o pessoal fala, pô, ele queima muito mais seco, é diferente. Certo. Às vezes dá até problema de cabeçote, né, Exato. de tudo. A troca do óleo, ela se torna ainda mais importante ser feita na quilometragem certinha num carro GNV do que num carro quilometragem normal? e prazo. Acho que entendi. respeitando a quilometragem e o prazo, Eu diria não que tem problema. O custo de você trocar o lubrificante, ele é tão pequeno comparado ao dano que vai gerar você cuidar do seu bem, que respeitar o que manda o manual, no caso do GNV, essa coisa de ressecamento e tal, aí existem aditivos para agregar no combustível, para o bico injetor também receber uma proteção, mas a troca do óleo é fundamental e tem que ser feita. não Independente do adianta. combustível. Independente do combustível, independente se ele roda ou se ele não roda, porque o óleo está parado no cárter e a oxidação está acontecendo e está atacando as cadeias de moléculas do lubrificante e ele está perdendo eficácia, não tem jeito. Isso eu acho que é uma informação que o pessoal não tem muito, né, cara? Eu vejo Não o pessoal tem. trocando muito óleo pela quilometragem Não, pelo e tempo assim, a também. validade dele fica meio O esquecida, manual né? do proprietário, né, é muito importante a gente frisar sempre isso. O manual do fabricante, ele determina a troca por quilometragem e por tempo. Tanto que a revisão do carro se toda faz por por tempo quilometragem também, ou ou por tempo. Todas as Exatamente montadoras. por isso. Porque a fábrica sabe que o lubrificante vai perder. Perde a eficiência. Perde E tem eficiência. uma data de validade? Tem diferença de ser sintético, mineral, semissintético? É que hoje em dia todas Hoje as em dia não fábricas é tudo existe mais sintético. recomendação Entendi. mineral nem semi. Tá, Sempre é sempre 100%. sintético. E qual que é o prazo de validade legal aí? Olha, um o ano. mundo ideal é Um ano, no 10 mil máximo um quilômetros. ano. Não pode passar de um O ano. cara que levar isso aí Tanto que regradinho vai todas ter as problema. revisões, Não, desde um dificilmente. Gol, de um Up, de uma Mercedes, de uma Porsche, você vai ver lá, é um ano. Um É ano 12 mil KM. quilômetros, 15 mil, 20 mil, mas um ano é certo, não pode passar de um ano. Inclusive, perda de garantia, etc, etc. E a gente tem um Pô, legal. combustível O cara também chega que e fala, tem rodei álcool. 3 mil quilômetros só, meu carro... mas você não fez Né? a revisão de Não um é um ano. combustível nem de Isso dois, também entendeu? dá uma puro. oxidação também, né? Também atrapalha. Não, isso é uma coisa que você que tá vendo aí, que tá achando que teu carro tá parado, tem Que não mil tá quilômetros usando. rodados que tu não tá usando, então se passou 12 meses, bonitão, tem que trocar o óleo. Trocar. Tem que fazer revisão, não tem jeito. Interessante. Entendeu? Eu trabalho com óleo há mó tempão, mas eu sabia que tinha, mas nunca me atentei pra essa data. Tem, não. inclusive vocês podiam chegar a avisar sempre os clientes, tem que voltar daqui a um ano, daqui a 10 mil quilômetros. Eu acho que Isso é- vocês que estão na certo. ponta hoje, É, a coisa mudou de mas a uns informação 5 melhorou anos também pra já. cá. A Muito. coisa foi mais gritante, né? Antigamente tinha aquele óleo tudo igual, óleo bom é aquele óleo grosso, tinha todos esses dogmas Mitos da aí, né? lubrificação que foram caindo por terra, porque também os fabricantes de automóvel passaram a ficar mais exigentes. Entendi. Então isso foi conscientizando e o consumidor entende muito pouco de óleo, né? A gente que está nisso há 30 anos, a gente vê todo dia pessoas experientíssimas, mecânicos de alto nível, mas de lubrificação eles entendem pouco. A gente faz um trabalho de formar, treinar, porque é muito importante.
Então, informação. vocês que estão na ponta, é muito importante começar a bater, porque assim, dificilmente um carro com a manutenção feita corretamente, dificilmente ele vai ter problema. Principalmente o lubrificante, que é a alma do carro, não tem como. Sim. Então é legal a gente estar falando sobre isso, estar mostrando isso e acordando as pessoas para esses detalhes que muitas vezes o próprio mecânico, por desconhecimento, fala, não, pode botar isso que está tudo bem. E o lubrificante, na verdade, ele está na área mais cara do carro se tiver quebra. Exatamente. Né? Tanto no câmbio quanto no motor. Exatamente. O câmbio é importantíssimo também. Né? Hoje está postado aí que tem que se trocar o óleo do câmbio automático também, né? Que antigamente era um mito, o óleo de câmbio não se troca. Agora, qual é o prazo? Porque parece que cada montadora fala... Tem montadora que determina em manual, tem outras que não falam nada. Agora a própria montadora está mudando isso no manual também, né? Tinha montadora que preconizava não mexer, que ela achava melhor deixar, quando dá o problema, resolver. Hoje em dia, tem montadoras que já está colocando, dependendo do tipo de câmbio, né? Mais sensíveis ou menos sensíveis, a lubrificação, até 40 mil quilômetros, com um câmbio de dupla embreagem. É o ideal trocar com 40 mil quilômetros. O mundo ideal do câmbio é 50 mil quilômetros, é o mundo ideal para prevenção e não ter nenhum problema no câmbio. Uhum. E a gente fala muito de lubrificante, pensa só de óleo de motor, né, cara? Mas a gente que trabalha com carro sabe que, porra, tem óleo, vários tipos de óleo dentro do carro, né? Fala aí pra galera aí os tipos de óleo que tem uma manutenção no carro, se existe algum tipo de óleo, sei lá, que trabalha lá aí, tu nunca vai ter problema, tu não vai precisar mexer lá. Num carro hoje normal, um carro popular, um Gol, ele vai ter óleo no câmbio, no motor, os motor, fluidos de freio, que é outra coisa que é importantíssima, 2 anos no máximo. Todos os fluidos do carro têm vida útil. Pô, cara, isso era uma coisa que eu queria que vocês falassem muito. O sangue que corre, né? Cara, eu queria que vocês falassem muito porque, assim, estamos falando de cliente final, certo? Não estamos falando de fornecedor e nem de lojista. O cliente, ele sempre tem um pé atrás quando a gente vai no carro dele e fala que ele tem que fazer uma sangria de freio, que é o popularmente conhecido como a troca do fluido de freio, que é o óleo de freio. Mas se ele pegar no manual, tá escrito, a cada 2 anos o manual substituir o manual, isso aí. o fluido, de freio. O fluido de freio tem de segurança, cara. Sim, e os caras segurança para ele, para a família dele. É uma coisa barata. Sim. Não, e os caras até entendem isso. A gente consegue... Eu vejo muito uma surpresa no cara, fala, pô, mas isso troca? E aí quando ele vai procurar saber, ele vê que realmente tem que trocar. Mas eu queria que vocês falassem aí qual a importância do fluido de freio e qual que é a ação dele no carro. Porque assim, às vezes o cara acha assim, pô, se meu fluido estiver ruim, eu vou pisar no freio, meu freio não vai parar e eu vou descer ribanceira abaixo. Mas é uma coisa que ele não sente imediato. Ele vai sentir, por exemplo, ele numa descida de serra ou andando mais rápido. Porque o que acontece? O freio ele vai contaminando com a própria água, umidade, ar. Ele vai perdendo a eficiência dele. Como qualquer vai perdendo as propriedades, né? Exatamente, vai perdendo a propriedade. Deteriora. Tanto que existe fluidos de freio de competição, que é porque a gente está numa corrida, a gente exige muito do freio. O freio esquenta muito. Então, se não for um fluido de freio com um ponto de ebulição alto, vai ficar sem freio. E qual que é a função desse fluido de freio no carro? O que ele faz tecnicamente? Ele faz a parte hidráulica da ordem. Parte hidráulica para do ele pedal. frear, exatamente. Quando ele pisa no pedal, é um... E aí que está o problema, se ele perder a eficiência dele, se ele já tiver muito contaminado com umidade, etc, pode ser que no momento, numa descida de serra que ele vai utilizando... O tempo de resposta... O pedal vai afundando, ele vai perdendo o freio, e aí entendeu? vai precisar do freio, não vai ter. Ele esquenta mais fácil. Quando ele está com a propriedade já... perdendo as suas propriedades, ele começa a ferver mais, a esquentar mais rápido. Então, fica ralo. Ele fica ralo, de denso vai para ralo. Exatamente. Em vez de você ter aquele freio, ele vai perder a eficiência mais rápido. Nesse exato momento que você mais precisar, o teu pedal não vai ter pressão. E aí ocorre um acidente por conta de uma troca que é feita a cada 2 anos. Então, assim, é muito barato. É uma coisa que não é cara. Não é cara. São 2 garrafinhas e é fácil de fluido, identificar, né, cara? Porque muito assim, fácil. a gente tem aparelhos hoje que fazem a medição lá e Exatamente, fala se de está na hora ou umidade, não. tudo, exatamente.
É porque é uma coisa que eu vejo assim, o pessoal muito, né? Que às vezes você tá lá, pô, cara, tem que fazer a sangria no teu carro. Porra, Diogo, mas eu nunca fiz carro tá isso, com cara. freio Então bom, é não agora que tem que precisa. fazer ele tá mesmo. Exatamente. pisando no freio, o freio tá respondendo, ele acredita que... Mas uma coisa é você outra pisar que no é uma freio mestra no dia a de dia, outra coisa é você enguiçamento. pisar no freio numa emergência. É. São coisas diferentes. Sim, só pra matar essa parte da sangria, tu vai falar de freio também? Não, vai Só pra não perder o raciocínio. E quais são, qual é o colateral de fazer essa sangria? Porque às vezes o cara fala, pô, fui fazer uma sangria de freio no meu carro, me estourou meu mangote. Porra, o carro tava direitinho. Porque às vezes tem o cara que não vai fazer e tudo. Aí agora eu tô falando também pro cliente final, mas pro lojista, pra ele entender mais ou menos quais são os problemas que o podem dar lá. profissional, Aonde que pra tá o fazer vacilo fluido de freio, na sangria? Ele tem que ser um cara que entende de trabalhar freio, né? Uhum. Hoje você tem sistemas ABS, né, muito modernos, que Você controlam precisa de equipamento várias pra fazer a funções do sangria. carro. Aquele Hoje negócio de você- bombar, esquece. Não, hoje você não tem... É tem... o básico, mas Uhum. dependendo do carro hoje em dia, com a evolução, você precisa ter scanner, ter Tem que ter o equipamento. scanner até para afastar pra a tudo, pastilha até para do afastar a disco. pastilha. E você tem que saber regular depois. Você É. tem freios que são a disco na dianteira e Tambor a na tambor traseira. na traseira. Essa equalização profissional tem que saber. Uhum. Muitas vezes o cliente reclama, meu mangote, mas é porque também já estava... Né, já passou da época de fazer o preventivo, o próprio fluido vai deteriorando a mangueira. Então, Entendi. o profissional e a empresa, no caso, ela tem que estar adequada. Hoje, que eu volto a falar, os freios hoje dos carros é um sistema, é um módulo de ABS. Hoje o ABS tem 6 canais, por isso que os fluidos modernos o freio também tem classificação de Também tecnologia. tem evolução. Entendeu? Então, o freio hoje atua, o fluido hidráulico do freio atua no controle de tração, no controle de estabilidade, na transferência, né, de quando você está perdendo tração numa roda para outra. Também não é só um DOT 3, DOT 4 Não, como antigamente. não, Hoje em dia hoje já você tem tem o DOT 4 DOT LV, que é uma 4 evolução, LV. que é um fluido mais fino. Uhum. O LV de Vão low se scores aprimorando, né? é uma coisa mais fina, que isso influencia nesses sistemas novos, modernos, de ABS e tudo. Tem porque que usar, e a tem que maioria do usar. profissional não sabe nem que existe, Nem que existe. essas novas qualificações. Porque o sistema está baseado numa leitura. Se ele Exatamente. perde eficiência, começa a dar Com métrica errada, Exatamente. né? Muitas Dá vezes erro, vai por exemplo, no aparecer controle de lá. tração, acende uma luz no painel, aí você acha, pô, tá com um problema. Não é o fluido de freio que foi colocado errado. Às vezes um fluido de freio mais grosso, ele não dá a leitura correta para O tempo de o carro atuação funcionar. dele, pela viscosidade dele ser... E demora pra Não, chegar. E às vezes isso Ele não- induz um não- diagnóstico errado. Exatamente. Você vai colocar o scanner lá, Vai quando aparecer você um aparecer, problema vai no aparecer ABS. uma avaria no ABS. E E você não é, não vai é o fluido identificar errado. porque não tem nada, mas é o fluido que está tendo uma ordem do módulo para atuar pelo sensor, só que essa ordem não chega a tempo e o módulo começa. Hoje em dia a maioria das montadoras nacionais já estão pedindo o DOT 4 LV. 90% dos carros E tem novos carro- saem Antigamente com eram os controle de tração. importados, os carros maiores, mas Uhum. hoje em dia qualquer carro. A legislação uma Jeep, uma hoje Fiat mudou, já né? pede um LV. Primeiro nós tivemos a obrigatoriedade do ABS. Agora nós temos a obrigatoriedade do ABS e controle de tração. Aí você já tem um ABS não mais de 4 canais, você tem um ABS de 6 canais. E a classificação do fluido de freio já passa a ser uma DOT 4 LV classe 6, exatamente para atender essas novas demandas. Agora, além de perder eficiência, o fluido, depois que ele passa desse tempo, ele começa a comprometer outros componentes que interagem no fluido no sistema de freio também? Dependendo do grau de contaminação, ele começa a Ele contaminar. pode Correr um tudo. cilindro de roda, Exatamente. Um sistema de ABS. Contaminar a central de ABS. Exatamente. Você é como se fosse um óleo de motor, né? Fluido da direção hidráulica é um outro fluido que você tocou, que tem que ser trocar? trocado. Muitas Troca-se vezes pouco, a né? direção é eletrohidráulica, a direção é elétrica, mas ela tem um fluido específico e muitas vezes o profissional usa na direção eletrohidráulica ou na elétrica um fluido do tempo que ele usava na direção hidráulica Tá aí somente. uma coisa que eu vejo pouco, sabia? Eu vejo muito cara trocar o óleo da direção hidráulica quando ela vaza. É. Vazou, É, pô, tá geralmente pingando é vermelhinho ali no chão. É igual isso suspensão aí. de moto, troca quando o vaso retentor. Sim. E é uma coisa que também tem que ser trocada, o óleo de suspensão de moto. É Não uma tem cultura jeito, também que não qualquer tem. fluido do carro tem vida útil. E vou falar outro que sente no perrengue aqui. É muito comum algumas pessoas acharem que só tem que completar a água
e nunca ouviram falar de Não, fazer a radiador. limpeza do sistema de radiador. Tem que E fazer normalmente o carro limpeza esquenta, né? É e a onde ele te troca deixa na mão. do aditivo de radiador também, que tem durabilidade de 2 a 5 anos, dependendo do qualidade. produto, da qualidade do produto ou da especificação. É outra coisa que tem que ser Porque feita. eu vejo que tem muita gente que fala o seguinte, eu vou no posto, calibro os pneus e sempre peço pro frentista completar a água. Aí Isso o é grande- preventivo ou é um problema? Isso é um problema. Porque o correto é fazer a limpeza do sistema de arrefecimento, a troca do aditivo, usar o aditivo correto. Porque hoje em dia, inclusive, o aditivo de radiador, ele só não refrigera o motor, ele refrigera o câmbio também. Então tem dado problema em alguns carros de câmbio automático devido ao uso errado do aditivo de radiador. Porque ele também refrigera o câmbio do carro automático. E se o câmbio quebrar... Entendeu? E às vezes o que acontece? A gente já viu vários casos de não estar com o fluido correto, da passagem da água para o óleo para a água e quebrar o câmbio. E o problema é achar que é o câmbio. Não, foi o aditivo de radiador que ocasionou Bomba d'água problema. quebrando, Bomba d'água. radiador oxidando. Eu vou ser bem polêmico aqui agora, eu vou falar para vocês que vamos ser bonzinho, 80% do que é vendido como aditivo de radiador não serve para jogar no lixo. Corante. É uma coisa que deveria ser proibida de ser fabricada e vendida como Tem que aditivo ter de metro? radiador. O aditivo tem obrigatoriedade Infelizmente de no metro ou Brasil não? o aditivo de radiador não tem essas Não tem. certificações. Quando começar a ter, vai Quando começar separar. a ter, vai sumir 90% do que é Com vendido certeza. nas Então, prateleiras. como é que o consumidor sabe... Como é que ele identifica que é um bom aditivo de radiador? Normalmente a marca original. Menos pela cor, né? A marca original. A questão E é ele tem mais- que procurar que seja etileno glicol, que é o que Mas é é aquilo, recomendado o problema é que pela o montadora. consumidor final, ele vai no lugar de confiança dele. Então, é o lugar de confiança que tem que ter essa conscientização de vender um produto bom, né? Não só pelo preço, e sim Infelizmente. pela qualidade, né? Mas como é que funciona? Qual é a propriedade que tem e se você usar só água, o que vai começar Na a verdade, acontecer? o problema já começa aí, usar água. Aí o cara pega a água da torneira, Não é desmineralizado. não né? é uma água Exatamente. preparada. Ele já coloca dentro do radiador dele cloro, resíduos químicos que estão na água, e entre outros derivados. E aí é muito comum. O cara fala, não, completa um pouquinho com água que só tem um pouquinho. Na verdade, o sistema de refrigeração ele é pressurizado. Se está vazando, já tem algum problema ali. Se precisa completar a água, já tem um problema. Já tem um vazamento. problema. A cada 2 anos, 3 anos, é legal fazer uma troca do sistema completo e usar um produto homologado, um produto à base de etileno glicol, né? Existem tudo de você possa imaginar sendo vendido aí no mercado. 90% não é etileno glicol, não passa por homologação, não seria aprovado pela montadora nenhuma. Então, esse é o grande problema. E o cliente completa com água, porque é outra cultura que se implementou ao longo da vida da gente. Bota água. E essa água vai gerar problema. E hoje, por conta de 60% a 70% dos carros já saírem da fábrica com câmbio automático, esse câmbio é refrigerado por esse sistema. Então, você imagina o dano que está causando dentro do câmbio, como o Marcelo falou. Hoje em dia, a gente que lida no dia a dia com isso, vê a quantidade de problema no câmbio automático gerado pelo líquido de arrefecimento que não é utilizado o líquido correto. E aproveitando até o tema do câmbio automático, que ele é refrigerado e tem que fazer a troca do fluido, né? Existe algum teste para saber se vale a pena trocar o óleo? A hora de trocar o óleo não é quando o carro está dando tranco. Mas como é que se identifica? 50 mil quilômetros é o mundo ideal da troca do óleo do câmbio. 50 mil? Botem isso na cabeça. E o tempo? 50 mil quilômetros, Ou o tempo 2 também anos? Um é. ano? Não, isso acho que O não. câmbio, ele resiste mais do que o motor. Mas Sei lá, 10 anos. o mundo por exemplo. ideal Vamos você falar de tempo, entendeu? não estender tempo demais também não. E na não troca, vale a pena. Na troca do óleo de câmbio, tem 2 sistemas, né? Você faz ele por gravidade, que abre o reservatório ali e deixa pingar, mas não Só necessariamente que é acho uma que troca vai... parcial aí.
Não Porque- tem como você trocar tudo. Cai tudo que tá fácil, hoje mas no ali no, cárter. mas Exatamente. precipita no Cai o que cárter tá no toda a cárter. sujeira. Hoje em dia você tem equipamentos, máquinas que fazem essa troca Você do óleo fica, do câmbio. boa parte do câmbio fica dentro dos conversores. É como se fosse de uma torque. diálise, né? Exatamente. Aí E você troca consegue 100%. fazer a troca, A troca total. parcial é pegar o óleo do motor e trocar metade. É. Porque quando vai fazer essa troca a total, se consome uma maior quantidade de óleo. Geralmente é em torno de 10 a 20% a mais, Do que a capacidade, Do que a capacidade pelo processo do câmbio. da máquina que faz a diálise. entendeu? Né? É porque você tem que fazer essa parte que vai limpando e vai tirando até o óleo ficar 100% limpo. Então tu no perde carro. óleo novo lá pra Perde limpar um pouco, o entendeu? E velho. às vezes o cliente Pra não empurrar o entende, pra- mas a máquina é normal. pede normalmente, Isso. dependendo, 10 a 20%. Exatamente. O A câmbio mais. pega 8, gasta lá 10 litros, mas é assim Porque ele não mesmo. perde, né? Ele tá investindo no Exatamente, produto ele está melhor, botando né? 100% de um óleo Aí limpo ele dentro vai- do câmbio dele. Legal. Se ele 50 mil quilômetros, ele fez 5 trocas de óleo de motor, vai fazer uma de filtro de câmbio, né? Uhum. Então, se ele botar isso na ponta do lápis, ele vai ver que é basicamente o preço que ele pagou numa troca de óleo de motor. Sim. Mas vai rodar mais 50 mil quilômetros com o câmbio dele, ou seja... É uma coisa que tem que ser feita, é uma manutenção essencial. E hoje, cada vez mais, os câmbios também estão Estão ficando evoluindo. modernos. Sim. E o fluido cada vez mais exigente também. Exatamente. E tem montadoras que colocam homologações no óleo de câmbio. Não tem essa coisa de, vou botar esse óleo aqui novo. Não. Tem mais de 8 tipos de óleo de câmbio diferentes. Estamos falando de câmbio automático, fora os manuais, que tem o câmbio mecânico, que também leva óleo e também tem que ser trocado. Porra, maneiro. Vocês veem um paralelo legal disso aí, como vocês trabalhavam. Eu até queria que vocês falassem um pouco mais disso aí, porque a gente falou lá no início que o Zeca, por exemplo, trabalhava na Kawasaki, vocês se encontraram lá. Vocês veem muita paridade aí no que se faz na troca de óleo de moto para o carro também? Ou assim, o papel é o mesmo, ou na moto tem que ter A uma percepção atenção maior? que a gente tem, basicamente, é que na moto, parece que a moto quase que bem que faz parte do piloto, do motociclista. Então ele sente mais, ele exige um pouco mais, ele gosta de dar mais atenção, gosta de investir mais na moto. Então a percepção que a gente tem é que o público da moto tem um pouco mais cuidado do que o do carro. Sim. Tipo, se interessa em saber mais sobre o produto, sobre o óleo, sobre o prazo de validade. Tem mais a troca. paixão envolvida. Mais paixão envolvida e tudo, e aquilo. Ele tá ali, ele sabe que o risco ali de acontecer alguma coisa com ele, se der algum problema na moto, é maior do que se der num carro. Sim. E o carro, basicamente, ele vê, marca tal, vou levar ali naquela oficina de confiança ou na concessionária, chego lá, o cara tem que fazer a revisão, ele vai fazer, eu não sei o que vai fazer, vai seguir ali o manual e vai fazer. Na moto já é um pouco diferente isso, o cara se preocupa um pouco mais, eu acho, com a moto. E o óleo da é? moto lubrifica também o câmbio, então Sim. eles não costumam passar muito tempo. A moto não tem essa diferença do óleo de câmbio pro óleo de motor? Alguns Não. modelos têm, outros, na grande A maioria, grande o maioria próprio é um óleo do só, é o motor, mesmo óleo que lubrifica tudo. mas existem marcas que têm compartimentos separados e óleos diferentes. Porque antigamente no óleo 2 tempos tu virava o que óleo aí dentro do tanque. Nessa época ainda tinha óleo de motor Tinha também? da caixa. E aquilo caixa. era um up, no caso. Não, o óleo do motor era para... No caso, um motor 2 tempos, você precisa botar Sim. o óleo 2 tempos. Mas independente de botar o óleo na gasolina, você tinha o óleo na caixa. Que era para lubrificar as Transmissão. transmissões, Sim. entendeu? Embreagem, isso. Ficava aquele olhinho ali embaixo do lado do Isso também cilindro tem. motor, né? Não tem como não ter o óleo. Tinha o óleo. Entendi. Entendeu? Aqui no caso do motor 4 tempos, ele queima só com a gasolina. O motor 2 tempos, ele tem que queimar a gasolina com óleo, que é o que Porque faz senão ele esquenta muito, é isso? Pô, qual que é a razão desse óleo 2 tempos? É a lubrificação. Lubrificação O sistema do motor. mecânico O sistema dois da tempos queima. é diferente do 4 tempos. É até por causa da pressão, do torque? Porque, pô, tu entra numa moto 2 tempos, na hora que tu dá, Não, se é tu que deixar são ela Aí é liga, né? característica mecânica. são motores tá. diferentes. O 2 tempos e o 4 Lubrificação tempos. vai ter de alguma maneira e são características diferentes. Não tem nada a ver com a O pressão. motor 4 Não, tempos não. ele é mais progressivo, mas pela configuração. Hoje em dia você tem motores 4 tempos aí, principalmente motos de motocross e tudo, que são mais fortes do que 2 tempos. Entendeu? Foi evoluiu pra evolução, caramba. evoluiu muito. Foi como Entendeu? mudou, né? Mudou Eu lembro muito, porque... quando a gente veio se conhecer agora e ser parceiro, tem o quê? Quantos anos aí? 5. Uns 5 anos? Mas a gente já se conhece, né? já. Você não me conhece, eu que te conhecia. Porque. Tu sabe essa história, cara? Não.
Porra, eu fazia PC quando eu era moleque. PC é o cara que fica no meio do mato. Hoje em Anotando dia, as motos nem que sei passam. Se deve ter, hoje em dia deve ser É um tudo eletrônico, radar. GPS, é tudo GPS. Ah, tá. Marca os pontos, você É. anda com GPS e vai tudo automático. Se Isso não passa aí. aqui, o GPS diz que você não passou e já Exatamente. penalizado. E porra, eu era moleque, tinha uns 12 Antigamente anos. tinha 20, 30 PCs no meio do mato, anotando Eu- com eu- prancheta eu ia na o garupa. número da moto. Eu ia na garupa com o Zé Antônio, a gente ia na garupa, eu tinha uma pedaleirinha lá na motinha e tal, mas as motos assim, tipo assim, na porrada era uma 200R, né? Tu tinha uma 200, aí começou a aparecer Explorer, não sei o quê. Isso. Tinha aquela XL que o cara, no meio do... A gente tá falando de enduro, né? No É. meio do mato, o cara caía no meio da cava, não conseguia Não botar ela pra ia ligar pegar, a porque o moto. pedal não ia lá embaixo. E aí eu tenho, cara, foto do Marcelo, que eu ficava lá no PC apaixonado por moto, igual um maluco, né? Depois eu andei muito tempo de moto, parei tem uns anos atrás, porque eu tomei uns sustos e agora com essa história de filho eu fiquei meio com medo. Mas assim, eu tenho foto do Marcelo lá que eu ficava, e quando esse maluco apareceu, ele apareceu era uma RM, né? RMX, Uma RMX. dois tempos, Porra, uma aquela Suzuki moto importada. vinha estourando lá. E engraçado como é que as paradas andaram, né, cara? Quando saiu a CRF 230, né? Isso. Meio que parece que popularizou a Isso. parada e todo mundo começou a andar porque ela não dá custo-benefício, deu a manutenção. manutenção e acessibilidade também para as pessoas. sim. Essa moto É uma foi moto um com marco. custo barato de manutenção e de... A moto É em porque si, até né? então, 4 tempos de melhor qualidade, só tinha as importadas. Foi nessa Eram época que muito vocês se caras. conheceram? O Zeca trabalhava já na Kawasaki? Não, foi antes. Ou foi antes? Não. Essa é a época da Motor Crazy, né? não Isso, tinha uma isso. equipe Motor Crazy? Isso, eu comecei a Motocrazy, correr de né? moto em 93. E aí eu corri aqueles enduros Esse todos ano no aí, Rio, aí fui fazer 92, brasileiro, fui fazer tudo. Eu fui conhecer o Zeca acho que em 98. Foi 98, que foi quando eu comecei a negócio andar de Kawasaki na época. Eu andei acho que de 93 a 97 de Suzuki, que eu tinha concessionária Suzuki. Aí em 98 foi quando eu conheci o Zeca. Aí eu, E em aí ele vez era de da ele estar Kawasaki, andando ele na falou, amarela, eu esverdeei. Aí ele falou, vai, Ele pega viajou, essa moto mano. aqui, vai andar, vai ver o que acontece. Aí eu fui andar de Kawasaki. A gente fez. É muito bom. Muito Depois bom ter andei ele de como piloto. KTM. Era um excelente piloto. Ou ele né? ganhava ou ele quebrava Ou ele a moto quebrava, inteira. faz Não parte, pra tinha- chegar em primeiro tem que É, esgoelar. Ele tem não jeito, tinha né? meio do caminho, né? O departamento de reparo, lá vem a Porra. moto do Marcelo. Aí É. vem só os pedaços. E quando tu começou, tu já começou de RMX? Comecei de Ou RMX, deu uma andadinha de comecei- não, 180, comecei de- 200, não passou nem eu perto, comecei- porque era Eu desigual, comecei cara. de XL350. Ah, tá bom, pelo menos XL aquele vale. 350, ia fazer Copa Motomundi de estreante em Petrópolis. É isso aí. Fiz um ano de XL e X350. Aí foi uma escola, eu tinha, sei lá, 15 anos de idade. Eu Porra. carregava aquela XL 350 nas costas, subi naqueles morros. Leão que eu sem fazia- dente. Exatamente. Aí quando eu Facãozinho. sentei numa Suzuki 2 tempos, porra, aí eu Porra, a vi o gente céu, ficava né? no meio do mato, cara, e PC era tipo assim, o que, que o PC faz? Ele faz, ou faz a trilha inteira, ou ele faz uma parte do percurso para chegar num ponto que o enduro de regularidade, antigamente você passava lá, vamos supor, o Marcelo era número 22. Tinha que passar 10 horas e 35 Isso aí, minutos. aí ele passava lá, a gente ficava lá no meio do mato e escrevia, pô, número 22, tu Passou. sabia que naquele ponto ali ele passou. E era totalmente desigual, cara. Tu via as 200 subindo, as 180. Começou a aparecer aquela Agrale Explorer, né? É. 27.5. Isso, aí, 27.5. Não era isso? Uma amarelinha? Exatamente. Ela gritava, porra, e de Aí quando repente vê vinham essas as importadas. importadas. Porra, irmão, esquece. Assim, hoje em dia, com a informação que todo mundo tem e que todo mundo tá vendo, não poderia ser a mesma categoria. Né, não podia. Porque era um negócio totalmente descomunal. O cara Era subia, DT levantando, 180, porra, 200, sem suspensão. grade. Aí vinha, Suspensão na época invertida, tinha né? KDX, KDX e e RMX da Suzuki. Isso aí. Principalmente era suspensão, quadro, Tudo, não era só um motor. conjunto, né? E depois Era começou a aparecer as outra DRs, né? movimento. Exatamente. Não tinha DR? DR era 4 tempos já. Era DR. 4 tempos, Isso. dava um final danado, era mais moto de rally aquilo? Exatamente, é. Não era mais pra enduro travadinho também? Era. É que era mais pesada, É muito né? pesada, Os dois cara. tempos eram mais leves. Porra, eu lembro que a gente... Porra, a primeira moto que eu tive foi uma 180 que eu comprei numa caixa, né? Coisa de moleque, né? Vamos montar na oficina, vai montar, não andava. Aí quando andava, porra, engasgava, quebrava pra cacete. Porra, um belo dia eu consegui uma 200R. Porra, aquilo pra mim era coisa de outro mundo. Botava um ventiladorzinho assim de computador, não era? Ventoinhazinha pra não esquentar. Era um ventiladorzinho de Tinha que computador colocar, senão mesmo. ia Tu pro mato, botava, fervia, a água... no meio do mato saía pra tudo É. quanto é lado, estourava a mangueira e aí tu ficava, aquele negócio parava, desce com ela desligada. Pô, mas era muito bom como as coisas evoluíram, né, Evoluiu cara? muito. Isso a gente tá falando o quê? 30 anos atrás? 30 anos. Se bem que 30 anos é ano pra caralho, tô ficando velho.
Pô, 30 anos é ano pra caralho. ano pra Parece- caramba, é mas, outra- mas não. assim, evoluiu muito rápido, porque a gente tá Muito. falando hoje de 2022, mas, pô, sei lá, em 2010 já tinha evoluído, pô, sei Já lá, tinha evoluído muito, muito. 10 anos depois. Evoluiu Muito, muito a muito. parte de suspensões também. Sim. Muito. Em 2000 já estava bastante evoluído. 2002, As 3, suspensões 4. agora são pressurizadas a gás, nitrogênio, Exatamente. tem fluido o óleo da suspensão traseira. E quando tu tava na Olha. Kawasaki, tinha esses negócios já? Tinha. Tinha? Eu acompanhei, foram quase 11 anos, né? Tu deu uma viajada boa pela Kawasaki, não deu? Então foi muito desenvolvimento de tecnologia. A Kawasaki sempre foi uma empresa de ponta, né? Então, realmente, e nessa parte do off-road, a Kawasaki sempre se dedicou muito, né? Ela A meio que entrou no motocross. Brasil pelo off-road, não foi? Ela tem uma moto, né? Tinha Uma as moto KDX, histórica, as né? KDX, A Uhum. Ninja, Foi né? a Basicamente a KDX. Ninja A que marcou Ninja, a época. porra. A Ninja. Ninja. Outro Foi em dia- 1990, quando começou a É, importação. aquelas do Polo. verdona, Vinha aquelas bonita. X10, Tu X11. teve? Eu não tive isso, não. Não. Eu era moleque na época. Eu tinha XL nessa época. Mas eu lembro das outro Ninja, dia pô. cheguei num cliente nosso, até especializado em off-road, e encontrei ele tem uma KDX Uhum. 2 tempos, né? Isso, Toda novinha. restaurada, né? Um clientão nosso lá em Cordeiro, a Brap Motos. E ele tem uma KDX toda restaurada, praticamente parece que saiu da fábrica. E a moto passou por mim, né? Aí eu Aham. olhei e falei, pô, tem uma filha minha aqui Pô, e tal. maneiro. E era uma moto que realmente, até hoje, ela é uma moto impressionante, né? Que até hoje ela seria, Entrega performance. ela entregaria performance. E lá tu fazia o que, Zeca, na Kawasaki? Fazia corrida, essas paradas? Eu cheguei depois de um tempo cuidando da competição, né? Peguei a diretoria de competições, mas comecei na parte comercial mesmo, né? Gerenciando uma loja modelo deles, né? Que foi um primeiro conceito de concessionária modelo da Kawasaki no Brasil. Aí fui indo, peguei a gerência regional comercial, aí mais um pouco peguei a diretoria comercial. Aí gostava muito de competições, trouxe o Team Green, né, que é o nome que se dá às equipes de corrida da Kawasaki. Aí depois passei a viajar, e eu gostava muito, não tinha filhos, era o diretor mais jovem. Aí comecei a pegar a parte toda Tu de viajou relações fazendo corrida? internacionais. Viajou com a Kawasaki? Viajamos, Qual foi o a lu- gente teve muitas... Não, assisti corrida no mundo inteiro, mas a gente com nossa equipe aqui, tinha motocross, Marcelo fazia parte de rally e enduro, E né? tinha moto velocidade também. Tinha moto velocidade, então tinha competição quase todo fim de semana pelo Brasil Qual inteiro. foi o lugar né? mais louco assim que tu foi? Caralho, se não fosse a Kawasaki, eu não tinha vindo aqui. Teve um lugar assim que você fala, porra, aqui marcou. Foi. Eu acho que, para falar desse lado aí, eu acho que o lugar mais marcante que eu recomendaria qualquer pessoa na Terra conhecer é o Japão, né? É o berço da motocicleta, é o berço de uma civilização maravilhosa e uma civilização que me ensinou muito a retidão profissional, cumprir os objetivos, a técnica, a busca incessante pela tecnologia. O japonês o japonês é um foda. povo O japonês que... Doutrinada. Eu ali, sou né? suspeito de falar, eu sou apaixonado pelo Japão. Graças a Deus, tive a oportunidade de ir lá por muitas vezes, aprender a cultura, ficar lá por muito tempo. Então, eu recomendaria para as pessoas. Eu acho que esse lugar... Eu tive lugares exóticos, né? Na China, no interior da China comunista, visitando fábricas por províncias chinesas. Muito interessante também. Mas o Japão, realmente, eu acho que... Na moto e no carro também, né? A cultura Toyota, a maior automotiva fabricante lá do mundo de automóveis, é japonesa, né? Enfim, eu recomendaria as pessoas conhecer o Japão porque é uma cultura milenar que dá certo, né? numa pequena ilha que é uma referência mundial para muita coisa, né? E é um país que engrandece muito. Então, assim, é muito bacana o meu convívio com os japoneses, o pessoal da equipe de corrida da Kawasaki lá, o pessoal da área de desenvolvimento de tecnologia. Então, você vê aqueles caras são formiguinhas que trabalham incansavelmente em busca de 1/100º de segundo. É um negócio impressionante. Isso é muito Dedicação E deles, tu, Marcelo, tudo. qual foi o lugar que tu... Eu queria saber assim, qual o lugar que tu... Sabe, porque, pô, enduro, a gente sabe como é que é, né? Quando tá tem seco é tudo, gostosinho, né? cara? Mas quando tá molhado, a gente sabe a hora que tu vai entrar, mas não sabe a hora que vai sair, né?
E eu sei que tu andou lá no Marrocos e tal. Qual foi o Cara, lugar que você achou assim mais Cara, eu já incrível? basicamente Brasil, rodei o Brasil inteiro, né? Fez Fiz, sei Ceará lá, Pior- 15 Ceará Pior. ralis desse Ceará Pior, Pior Ceará, fiz 6 rally dos Aquele Sertões. Rally dos Incas também É, foi o fantástico. Rally dos Incas, já que eu fiz um rally no Peru, chamava Rally dos Incas, eu fiz a última edição. Esse acho que foi o que mais me marcou, porque teve dias de... Primeiro, altitude, teve um dia que eu passei até mal por causa da altitude, a gente correu em Cusco, uma etapa era em Cusco, então, pô, foi uma coisa que a altitude fez uma diferença absurda. Eu tinha o quê? 20 anos de idade, 22, 23 anos. Teve um dia que foi na selva, que foi em Porto Maldonado, que a gente foi também para lá, aí caiu um temporal, tudo alagado, lama, subia moto de corda. Então acho que esse rally foi o que mais me marcou em termos de dificuldades e diferenças. Que a gente fez etapa na praia, em Tumbes, fez etapa em Cusco, Machu Picchu. Tinha uma etapa que era a subida da Serra de Machu Picchu, para você ter uma ideia. Os caras fecharam a Imagina Serra o de visual, Machu Picchu. né? Que visual, A gente né? largava no pé da serra e terminava no topo da Serra do Machu Picchu. Tem até um livro sobre esse rally. Foi a última edição do Rally dos Incas. Foi em 96. Tem uma Porra, foto que bonita maneiro. lá, Foi até né? o ano que eu fui campeão brasileiro aqui. Eu tava correndo todas as corridas. Eu corria moto velocidade, rally. Tipo, eu acho que eu fiquei 6 fins de semana em casa. Se eu fiquei, foi muito. O resto eu fui para tudo quanto é tipo de corrida. Que eu queria correr moto. Eu queria correr em todas as categorias. Era aquele negócio, a paixão pela moto, a vontade de andar de moto e todo fim de semana ia para algum lugar. Competitivo que só, né? Pô, fui pra Serapió, fui pra Rally dos Sertões, fui pra Rally dos Incas. Independência pra caramba. Dura Independência, então... Era Ibitipoca. muito legal. Ele falava Tinha assim, tudo, pô, não tudo. tem como a gente botar um motor dessa aqui, Pô. botar um motor de uma Exatamente. 500 nesse chassi. E esse Rally Dizendo dos assim, Incas marcou por causa disso, das diferenças. A gente andava de avião, a Força Aérea Peruana botou um cargueiro daquele Hércules, a gente tinha que botar as motos dentro do cargueiro, fechava, ia para um outro avião para deslocar de uma cidade para outra, para fazer algumas etapas, enfim. Esse Então rally foi um foi rally fantástico. bem bacana. Bem legal, bem diferenciado nas coisas. Eu ainda fiquei em 5º lugar nele, correndo com o maneiro. americano, era do mundo inteiro. Então foi uma coisa que marcou para mim pelas dificuldades, os conhecimentos. Por exemplo, Machu Picchu, eu lembro, a gente chegou, acho que devia ter uns 5 carros na cidade, eu não sei, porque Machu Picchu você tá na selva, no meio da selva ali, entendeu? Nessa Então, época, então, né? porra, em 96, imagina, estamos falando de quase 30 anos atrás. É, É uma caraca. coisa que não tinha nada lá. Era uma coisa assim, uma cidade, o lugar que a gente dormia, não tinha hotel, eram umas pensões, umas coisas, quase que barraco, uma coisa horrorosa. Aí, em compensação, por exemplo, em Tumbes, que foi a parte de praia de areia, a gente ficou em resort. Então, teve uns negócios assim, uma diferença muito grande. Por exemplo, em Cusco, quando a gente fez a etapa lá de Machu Picchu, pô, a gente ficou no melhor hotel da cidade, que era monastério, um castelo lá, um palácio lá, uma coisa assim. Tem até hoje, é Pô, famosíssimo. uma coisa de outro mundo. Então, foi um negócio que teve diferenças assim de cada dia. Um dia a gente estava dormindo quase que numa barraca no meio da praça. No outro dia a gente estava no melhor hotel do país. Enfim, foi uma Quantas experiência. pernas roda por dia, por exemplo? A KM. Cara, esse rally foi um rally que não foi um rally muito de distância, foi um rally meio que... Como era uma última edição do Rally dos Incas, eles meio que quiseram fazer um programa, era meio que... Não era um reality show que não existia isso na época, mas foi a ESPN fez um programa, entendeu? Porque o Rally dos Incas era patrocinado pela Arcebis, é uma marca italiana de equipamento tradicional. Então... Capacete. Ele pegou e fez isso meio como um evento, tanto que ele pegou praticamente, foram 2 pilotos de cada país para correr esse Rally dos Incas. Na época, como eu estava correndo esses campeonatos e eu conheci o fornecedor da Arcebis aqui no Brasil, aí ele me convidou e eu levei um outro amigo meu que andava bem de moto também, porque era em dupla o rally. Era um rally em dupla, então a gente era a dupla do Brasil. Então foi meio que um evento, por isso que tinha esse negócio de avião, porque num rally normal você não vai andar de avião, você vai pegar Se tua moto e vira vai lá. rodar 500, 800 quilômetros na estrada, Teu apoio deslocando. espera lá. Espera do outro lado. Foram várias Nesse caso, localidades, como né? tinha... Era um programa de televisão fazendo, tipo, teve livro, teve um monte de coisa, então, para encurtar o tempo, a gente pegava, terminava o dia, a gente dormia, de repente no dia seguinte a gente ia para o aeroporto, colocava as motos no cargueiro, entrava no outro avião de passageiro e deslocava para o outro lugar. Foi basicamente todo feito no Peru, esse rally. Então foi bem legal por isso. Foi uma experiência assim que eu não vi nenhuma outra até hoje, né? Porque era um evento, era uma competição e ao mesmo tempo era um show, então só tinha cara bom.
Tipo, na época eu lembro que tava até, coitado, faleceu um amigo meu, o Carlos de Gavardo, um chileno que já correu vários Dakar. O cara era o melhor piloto do Chile, tava lá também. Americana, tipo, eram os melhores pilotos que estavam lá meio que fazendo um show, Uma apresentação. Uma apresentação, um evento, mas tinha uma competição, entendeu? Aham. Tipo, até de burro a gente andou, de mula, Caraca. naquelas ruínas incas. Teve uma etapa que era, a gente acho que eram 80 quilômetros de competição. A gente chegava na beira de um rio, parava as motos, colocava, cada dupla, colocava as motos num bote, fazia mais 2 horas de rafting descendo um rio, descarregava a moto e ainda tinha que continuar para terminar. Então eram umas coisas assim bem diferentes, Muito né? bacana. Sim. Eu lembro Foi disso. muito que legal. Realmente esse rally foi... Eu Entendeu? tenho um livro... Foi esse Uma dia outra do rafting até que oportunidade foi de que eu passei mostrar. mal, porque a gente estava perto de Cusco, nas redores de Cusco. Cusco só o quê? Quase 4 mil metros de altitude, É. não sei. Então, de passar Acho mal que mesmo. Então a gente já tinha andado de moto, remado 2 horas e meia, rio abaixo, com corredeira. Preparo físico Teve tem que dupla tá- que a moto caiu no rio, teve que pegar a moto. Porra, a moto, a gente botava a moto deitada, era XR600 na época. Imagina para colocar, para ligar as motos Peso, deitadas né? ali. Aí ligamos a moto, tinha que continuar, e tinha que subir uma selva lá. Foi ali que meio que eu passei mal, porque eu não aguentei. Era muito esforço, né? Muito altitude, então essa foi a experiência assim Oxigênio, que Maneiro, guardada, e tá em livro, tá em tudo, tem até filme também, que eu nem sei onde tá o filme, tem que até procurar, mas foi muito bacana. Agora, numa prova como o Rally dos Sertões, tem a adrenalina. Pra chegar no primeiro lugar, tem que andar no limite. Tem, muito no limite, muito mesmo. Como é que é a adrenalina? Eu vejo normalmente ali no meio da areia, a galera... Não, é limite total. Quanto é que dá de velocidade ali numa Hoje em reta dia, dessa? essas motos dão 200. 160, 170, porque as Na areia, motos são caraca, 450, né? Até o Dakar foi limitado para 450 por causa disso, que andou Ah, é? morrendo muita gente. Tava- Porque antigamente tinha 1.000, Ah, 900, 660. É porque assim, qual é essa linha No do limite? Dakar, os caras davam 200 por hora na areia. E você tá no limite. Por mais que o cara seja bom, por mais que a moto seja boa, melhor suspensão do mundo tudo, tem certas coisas que você não tem o que fazer. Tanto que alguns campeões de Dakar morreram Sim. nesses últimos anos, antes deles meio que limitarem. Justamente por causa disso. E porque- mesmo depois de limitar, continua, porque a tecnologia das Entendeu? motos, baixa cilindrada, Exatamente. mas continua andando Você muito vê, há forte. 2 anos atrás eu perdi um amigo aqui no Rally dos Sertões. O cara estava liderando, ele estava em segundo lugar. O cara é piloto oficial Honda, aquele que morreu há 2 anos atrás. O cara era o melhor piloto do Brasil. Só que ele estava perdendo por alguns segundos do outro cara. Então ele falou, era o último dia, vou tirar a diferença. Então tipo, ele foi por tudo ou nada. Tudo que podia e não podia. Só que tem certas coisas que, É dependendo porque da mais surge rally. uma coisa, um buraco, uma pedra. Rally é diferente de autódromo. Autódromo você tem a pista ali e você sabe o que onde vai fazer. passar, né? Sabe onde vai passar e tudo. Rally não. Rally você tá no meio de uma curva, parece uma ponte com um vão central. Que, porra, se você não acertar o vão, você cai dentro do vão central. Tu tá subindo entendeu? um monte de duna, Porra, de repente exatamente, a duna acaba. Você tá numa estrada de terra, de cascalho, quando você vê a curva vai fechando, descompensada, quando você vê, você sai. Pode passar um animal. Atravessar, burro, vaca, tem de tudo, né? Até No meio do carro, sertão. né, cara? Às vezes tu pega um Carro carro às de vezes frente. acontece, embora a organização se preocupa muito com isso, fecha. Hoje em dia o Rally dos Sertões é monitorado por satélite, por avião, por tudo, para não ter esse tipo de problema, porque isso pode O acontecer um problema é acidente que fatal. quando vai profissionalizando cada vez Exatamente. mais, a tecnologia vai entrando, o piloto, ele hoje anda no limite. No limite, o cara. tempo todo. Ele não tem a cota do... Você vê, a MotoGP hoje está dando praticamente 350, acho que a Ducati bateu o recorde. Ele não briga tanto com a 357. moto, né, cara? É uma coisa assim, imagina, 300, acho que foi 357 ou 340. 364. 364, que a Ducati bateu o recorde agora num GP desses Caralho. aí. Imagina, eles montam De quase a cara ao 400 por hora. Como é que É. pode? Então, imprevistos acontecem. Por mais que o cara seja o melhor do mundo, não tem jeito. É, tem mal- certas coisas que Mal não tem o que fazer. comparando, tu vê, por exemplo, tu vê os vídeos do Senna antigamente de dentro do cockpit, Pô. tu vê o quanto que ele briga com carro, de Exatamente. volante, de pé, de Exatamente. tudo, É de aquilo que eu freio. falo, essa época antiga, da época da DT e tudo, o piloto fazia muito mais diferença do que hoje. Hoje em dia, você senta nesses carros de Fórmula 1, você vê, porra, se o carro não tiver 100%, o cara não vai arrumar nada. É injusto comparar o Hamilton com o Senna, né? É injusto, porque hoje em dia a tecnologia é tanta, tanto na moto como no carro, você pega a MotoGP e a Fórmula 1. Você vê, todo mundo que está na Fórmula 1 ali é bom, cara. Não tem Sim. ninguém ruim ali, senão não ia estar ali. Só que o carro faz a diferença absurda.
Você vê, tem hora que a Red Bull tá na frente, ou a Ferrari tá na frente, ou a Mercedes tá na frente. A Mercedes vinha bem, o Hamilton ganhava tudo. Aí agora, esse ano que o Hamilton ficou ruim? Não, é o carro que não conseguiu, os outros evoluíram um pouco mais do que a Mercedes, então ele não consegue. É a mesma coisa na moto. A MotoGP, quem tá ali dentro, é ruim não tem nenhum ruim ali dentro. Todos que estão ali andam muito. Que o talento extra Só que classe faz a diferença. A Mas diferença hoje em do dia, equipamento faz diferença. a tecnologia tomou conta em tudo. E às vezes o talento, ele foi mal que o Maria Gabriel, fui eu, né? Mas às vezes o talento também, ele faz muito o cara chegar na equipe boa, né? Exatamente, Porque ajuda, aí tu, né? ajuda. Porque tu vê assim, o cara não vai A pegar... experiência, o talento, realmente Mas existe. o nível hoje está tão alto que você vê, a própria, tipo, na MotoGP tem umas 3 equipes boas, na Fórmula 1 também. Elas ficam ali brigando entre elas que se a equipe não tiver 100%, o cara não consegue nada. É impressionante. Você vê a Fórmula 1, o Hamilton vinha e ganhava tudo. Aí, de repente, chegou esse ano, cara, ele não consegue. Ele faz tudo que pode e o que não pode. Você vê, às vezes o carro acho que dá 20 km de diferença. Imagina, numa reta. É muita coisa. Você vê que o equipamento chegou num nível... Na época do Senna, não. Você via que era o cara, viu? O cara dirigindo, o cara botava o tu vê carro por de dentro lado do do outro. cockpit. Não tinha controle, Tanto que não o tinha carro nada. vibrava, cara. E hoje parece que tu vê os Hoje a caras gente tá falando andando, parece que é um videogame. Em centésimos Exatamente. de segundo. Hoje, tanto o carro como a moto tem controle de tudo. O piloto quase que é igual um videogame. No carro, principalmente. No carro é só botão, pá, acabou. E o carro, a gente sabe que ele tem, ele bate, ele faz tudo. tudo, mas tu não vê aquela Do box, trepidação que era pela antigamente. telemetria, ele regula pra cá, pra lá, mexe no controle, enfim. Abre asa, fecha asa, faz Exatamente. tudo. Então, pô, isso é uma diferença absurda. Pegar o gancho aí de competição que o Zeca tinha falado, né? Na Fórmula 1 tem uma etapa ali pré-temporada que o desafio é o desafio dos mecânicos. Hoje, o cliente escolher, por exemplo, uma marca de lubrificante que está na Fórmula 1 faz diferença? Por ela trazer uma expertise das pistas pro carro ou faz diferença nenhuma? Não faz diferença nenhuma. Hoje em dia, basicamente, as principais estão meio que basicamente praticamente no mesmo patamar, no mesmo nível. Esse negócio de falar, porque o óleo está ali. Por exemplo, tem grandes marcas aqui no Brasil, a gente não precisa falar nomes, que tem a linha que é feita aqui e a linha que é importada. A gente não pode falar que a linha que é importada é ruim. Não é ruim, é boa. Entendeu? Cobre as exigências, cobre tudo. Só que tem o produto nacional, o produto com menos aditivação, menos qualidade, que faz uma diferença, entendeu? Então, eu acho que é isso. Acho que praticamente as marcas têm a linha boa e têm a linha mais em conta. Então, tem que só saber comparar A com A e B com B. Que às vezes acontece isso, o cara compara A com B, entendeu? Esse óleo, esse produto custa 5, o outro custa 15. Tem um porquê do 15 e tem um porquê do 5, entendeu? Lógico, uma Fórmula 1, um MotoGP traz tecnologia. Aí tem as linhas específicas. Isso. Digamos assim, a linha top de cada fabricante que aproveita esse desenvolvimento tecnológico. Aí né? sim. Mas, vamos dizer assim, no dia a dia, o importante é a homologação. Homologação. O que manda hoje é a homologação. linha de alta norma. performance, aí é um público voltado... Aí é mais ou menos o que você está um... falando. A linha de alta performance. Aí tem algumas fábricas que têm alguns produtos de alta E performance. tem fábricas que nem têm, que nem atuam nesse segmento. Um carro que ele já é concebido, né? Que o projeto dele é para performance. Vou pegar o exemplo da Porsche. Se você colocar ela no autódromo para fazer um track day, você tem que mudar o óleo para um óleo de competição ou por ser Porsche já suporta? Não, ela já... Você usa o óleo com a norma correta, já está A norma dela já por ser um super esportivo, ele já tem isso em mente. Então a norma dela já está preparada para andar no autódromo. A não ser que você fale, é um carro que foi preparado, entendeu? Pegou, o cara preparou o motor da Porsche. Tirou, uma coisa diferenciada. aumentou em relação ao original. Aí vai o projeto de motor. Aí é um projeto. Aí, de repente, o engenheiro que desenvolveu um projeto novo, aumentou a potência, diminuiu, mudou turbina, não sei, enfim. O tipo de competição pode Exatamente, vamos usar outro tipo de óleo. De longa duração. Aí ele muda a viscosidade do óleo exatamente porque ele vai fazer um tipo de competição diferente. Porque hoje acabou que assim, o Track Day voltou, né? Tem muita gente está crescendo bastante e muitos carros até, vamos falar do Up, ele já é acessível a colocar no Track Day. Mas através de stage você vai mudar a performance do carro. Nesse caso tem que mudar o lubrificante. Um óleo mais voltado para esse competição. Para essa competição. Qualidade, a qualidade vai usar
Por exemplo, a gente atende equipe de rally também. Vai correr Rally dos Sertões. Eles estão com as Gazoo Racing Toyota Hilux gasolina preparada. Vem até de fora esses carros. E aí o engenheiro ligou pra gente, falando de óleo, babá, ele consultou a fábrica, ele perguntou qual óleo que eu tinha, se era um 530, um 540, ele estava falando em 540, o mais forte e tal. Aí consultei a fábrica nossa lá de lubrificante, eles falaram, Marcelo, para esse tipo de competição, de alto desempenho, de desgaste, o ideal seria usar um 1060 de corrida, que a gente tem. E aí passei isso para o engenheiro dele. O engenheiro dele consultou, acho que a Gazoo Race lá fora, que é a dos motores. E o cara falou, realmente, pode usar esse óleo, realmente é ideal para isso. Então, nesse tipo de caso, faz a diferença o engenheiro ou o projetista, ou quem está preparando o carro, saber se requer um produto mais específico. Aí entra essas fábricas que por têm exemplo, essas um 1060 linhas não é um óleo que é usado em nenhum carro de rua. Entendeu? É usado em alguns motores. Para não dizer que não é usado, se não me engano, acho que na M5, M3, alguns anos, usa-se 1060. Mas aí, nesse caso, era um motor preparado da Toyota e o cara recomendou, o engenheiro de fora recomendou o 1060 que pela a gente viscosidade, porque vai fazer um rally de longa duração para segurar a viscosidade em alta temperatura. E não é um 1060 comum, é uma linha racing. O que é, assim, pra galera que não entende entender? Tu tem o 5W30. O que o 5 representa? O que o W representa e o que o 30 representa? A frio, e a quente. O W é de winter. Uhum. Então, o primeiro númerozinho lá é a maneira com que o óleo se comporta a frio, ou seja, a viscosidade dele. Ao ligar o carro? Ao ligar, a parte fria do processo. Uhum. E a outra é a viscosidade a quente, né? Na temperatura de funcionamento. Entendi. E quanto maior ele tem mais viscosidade? Sim. Por exemplo, um mais 0,20 grosso, ele tem tipo zero viscosidade um frio. óleo bem mais fino, vamos chamar Entendi. Mas aí isso Mas não é que é atende um o óleo projeto. pior ou melhor. Aí entra na parte dos motores, Sim. Isso aí, de projeto de motor, que aí exige um óleo mais fino. E o mais Trabalha grosso seria a viscosidade o a tá diesel, ele é mais grosso, é isso? A viscosidade está baixando Não. muito. em Não? função Tipo, também. o diesel antigo é aquilo que ele tinha Aquele óleo falado, 90. 15, 40. Não, isso nem se usa mais. Mas antigamente tinha, né? Um óleo Antigamente grossão, Aquele era um óleo. viscosidade, Hoje em dia usa pra lubrificar corrente, tá. essas paradas, é uma beleza, porque ele é grosso, né? É isso aí. Exatamente. Hoje Entendi. a viscosidade está baixando muito também por conta das leis ambientais, né? O motor Isso faz. trabalhar bem mais solto, consumir menos, Poluir menos. E tudo em função do ambiental. Uhum. Mas na competição aí entra o projeto mecânico, o Marcelo falou, projeto do motor, o tipo de competição, qual a finalidade do óleo para aquela competição. A durabilidade, cadê Aí um rally dos entram sertões é linhas durabilidade. específicas de corrida num track day, eu quero aumentar a minha performance. Aí ele vai buscar a tecnologia do lubrificante para a corrida, com uma determinada diferença tecnológica. Aí é uma outra coisa. Sim. Aí sim entra. Além dele suportar a potência, ele consegue Ele ser um gera agente desempenho. de melhoria Exatamente. de desempenho. Aí realmente entra um produto que está numa Fórmula vai gerar 1, numa desempenho. MotoGP, Ganho de com uma potência, tecnologia maior. Aí faz a diferença. Curva Mas de no torque. no aí dia a muda dia é norma da montadora, especificação da montadora e é o suficiente. Porque ela não vai ser excedida, né? Mas, e em caso de uso severo, a troca de óleo é recomendado que ela faça num espaço de tempo menor? Geralmente isso é aquilo. Você pega o manual do carro, tem lá uso severo, uso normal. Porque geralmente hoje em dia, basicamente, até por termos de custo, essas coisas, para ajudar a vender, eles estão botando tudo 20 mil quilômetros. Mas se você pegar seu manual lá tá. No uso severo, trocar com 10. Só que meio que não especifica o que é um uso severo. O que é um uso severo? Trânsito Você andar da com barra. o carro na praia? Trânsito É uso da severo? barra, pegar o filho Passaria na escola, a ser, de repente, ficar na- você ficar o dia inteiro com o carro no engarrafado trânsito, seria na uso linha severo. amarela. Sim. Entendeu? É, severo. Ou então pegar uma pista muito de Não alta está sendo e... refrigerado, não está... É. Não, a Na pista de estrada alta nem não é tanto. severo. É até melhor. É tranquilo. Até melhor. O trânsito é muito pior do que a Quando estrada. para- Ah, é? Por exemplo, Muito você pior. andar 10 mil quilômetros de estrada e 5 mil de trânsito, vai estar pior os 5 mil de trânsito que os 10 mil de estrada. Entendi. Entendeu? Entendi. Interessante. E aí nós vamos falando disso aí, começou lá na moto, falou de óleo pra cacete, ainda vamos precisar falar mais um pouquinho de óleo, porque eu acho que tu não falou tudo, tu vai saber melhor do que eu que tem pra falar de óleo, eu quero que você fale de óleo. Mas eu queria falar da Racing Lube, que aí veio a paixão pela corrida, né?
por isso o nome também, né? É, o nome exatamente disso. Para trabalhar com eu corria de lubrificante. moto, aí apareceu a oportunidade, eu montei, isso há 20 anos atrás, entendeu? Vai estourar a Estourou bomba. nosso tempo. Aí o início foi isso. Surgiu a oportunidade na época, parece que, se eu não me engano, na época eu comecei com Motul. Foi Motul, tipo, a distribuição aqui no Rio tinha o antigo distribuidor, tinha fechado, tinha acabado. Eu tinha um amigo meu que corria de rally comigo, aí falou, pô, conheço o pessoal novo importador, tá com a marca e tal, e parece que o cara do Rio tá com um problema, você não quer pegar? Aí eu falei assim, cara, vou começar um negócio, enfim, vou. Aí entrei, peguei, passei a ser distribuidor, aí passei a ser o importador, fui importador da Motul durante de 2004 até 2016, foram 12 anos sendo importador. Aí a Motul veio para o Brasil, passou a ser Motul Brasil, passei a ser distribuidor de novo. Aí em 2020 eu mudei, passei a ser Repsol, Fuchs, Liquimole, passei a ser um multimarcas para ter mais rentabilidade, devido às oportunidades de preço, de tudo, ter linha mais cara, linha mais barata. E hoje em dia eu meio que procuro não ser mais monomarca, procuro ser um multi, porque a exigência do mercado me traz isso. Eu não posso ficar mais limitado a um cliente que só quer um óleo caro. Hoje em dia a gente tem que ter todos os tipos de opções, desde o mais barato ao mais caro, e também aquilo. Uma marca só não consegue abranger tudo. Sim. Que seja uma Motul, uma Repsol, uma Fuchs, falta alguns produtos. E como a gente meio que se especializou nisso, em ser meio que um especialista, atender todo mundo, atender todos os problemas, desde A a Z. Então a gente meio que teve que buscar outras marcas para meio que ter um portfólio completo. Tanto que a grande maioria dos clientes, às vezes, não compra só um óleo, porque a gente vende A, B e C desse, mas esse não tem esses aqui. A gente vai complementa a linha com as outras marcas. Então meio que a gente ficou um distribuidor mais completo agindo dessa forma. Porque a partir do momento que quando eu tinha uma marca só, eu deixava a desejar em alguns produtos, e aí Sempre deixava falta. o meu cliente faltando um produto específico para uma coisa ou outra que a gente não tinha. Então aí, dessa forma, hoje em dia praticamente a gente atende basicamente tudo, né? Ah, E basicamente. Tudo. quais as marcas que a Racing Lube tem hoje? Hoje a gente tem Fuchs, Repsol, Liquimole, Tirreno. E eu tô fechando com outra agora também. Suspense. Spoiler ou... Tô fechando tá- com uma tá- outra. Em breve todo mundo já vai saber, mas entendeu? Para isso, pra gente ter um portfólio completo, Você tá para feliz, dar o hein? máximo de, entendeu? Pro cliente. Não adianta ter só uma, é difícil. É bom por um lado, mas é ruim por E outro. tem marcas que têm uma especialização mais na alta performance, tem marcas que têm uma especialização no uso do dia a dia. Isso. Como Então que seriam você- nessas marcas de divisão aí? Por exemplo, a Repsol representaria qual que é, aonde elas se enquadram? A gente sabe que o Fuchs, por exemplo, é original De várias marcas, várias principalmente marcas. os alemães. Sim. A Fuchs é muito especialista em câmbio, ela tem vários tipos de óleo. Porque basicamente hoje as marcas, eles meio que, tipo uma Motul, uma Repsol, a grande maioria delas, tem meio que uns óleos meio que servem para vários câmbios. E outras marcas já fazem, como faz parte do Mais parte específico, NAM, né? mais específico, tipo uma Fuchs, uma FEB, são marcas que são mais específicas nos câmbios. Ele faz um câmbio, um óleo para o câmbio X, um óleo para o câmbio Y, um óleo, então acaba sendo uma coisa mais, são óleos mais caros, mas são óleos exatos, não são multis que eles chamam hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem muito multi que serve para várias coisas. Porque na hora que sai lá no câmbio original, né, o fabricante do câmbio, que normalmente a montadora, a maioria das montadoras não fabrica o câmbio, né? Ela compra o câmbio de empresas especializadas. Caso algumas montadoras fazem, a Mercedes faz o seu próprio câmbio. Então existe também, como eu comentei, as exigências de norma, né? Então a Fuchs, ela é uma especialista em atender grau de dificuldade maior, né? É alemã? Alemã. Então, por ela estar na Alemanha, sendo óleo original em algum momento na montagem dos carros alemães, que são também carros de excelência, né? Porsche, Audi, Então BMW, você tem que Mercedes. ter um fluido que atenda aquele rigor alemão, tal. Então ela tem um volume maior de óleos, porque atende às demandas variadas lá, né? Então, é especialista nessa parte, a gente usa ela muito para atender os alemães e tal, por essa sinergia que ela tem. A Liquimole da Alemanha também,
que é uma fábrica Ali também que mora é alemã, famosíssima. Tá na que Fórmula 1, é tá no uma MotoGP. empresa mais voltada para alta performance, Aí entra mais no caso que você falou. especiais. Ele tem um óleo, até pelo custo dele, atende uma coisa. E a Repsol é uma empresa que tem desde o óleo importado, o óleo nacional, o óleo da moto, o óleo de câmbio também. E tem fábrica no Brasil e atua no segmento, A Repsol é digamos espanhola. assim, espanhola. E legal que, assim, muita gente vê a Repsol como um óleo de moto, né, cara? Não sei se é Não, por aquele tempo todo no MotoGP e tal. São quase 30 anos patrocinando a maior equipe do mundo, que é a Honda, né? A Repsol, HRC. na parte de moto, eu acho que é quem mais tem mídia espontânea no mundo. Porque o que eu Isso. vejo o pessoal colocando carenagem da Repsol, tal, não sei o quê. Exatamente. Não, Tem e gente que acha que é uma marca e de tem moto. moto Repsol que eles vendem, tem... Ah, tem? A Honda, Tem, a Honda faz uma série limitada a cada 2 anos da Repsol. Então tem a moto Repsol, entendeu? Que é feita pela Honda, devido à parceria, essas coisas que eles, entendeu? Fazem. Entendi. Porra, legal, né? Porque a Repsol é Você tinha uma bonito, dessa, né? não tinha? Tenho uma. Não, tem umas, né? Quantas Umas. motos tu tem, Marcelo? Pô, cara, Vai, eu expõe acho aí que- pro público. Não, eu me perco. Não, eu me perco, porque vende, compra, vende, mas não sei. Hoje, sei lá, acho que 15. Caraca, o cara é maluco. Tem 15 Mas na é- sala. Cara, não, na sala tem uns 5 só. Na casa do sogro, né? Lá em casa não cabe, não pode. É um vício, cara. Acho que Eu acho que é um sabia? vício Falar aí, então, vício, é- pô, pelo é menos sou incontrolável. viciado em nada. Mas moto, de repente, pode ser, cara. É uma paixão, né? Desde moleque, de pequeno, sempre gostei. Tanto que eu procurei correr de tudo. Tanto que na época, quando eu fazia o rally, eles... Porque o cara, geralmente, da terra... São poucos que da terra que anda no asfalto, ou do Sim, asfalto que anda sim. na terra, né? Então, eu lembro que eu ia para uma corrida num rally, o cara falava, pô, mas você anda na pista? Eu falei, eu ando também. Eu ando em qualquer coisa. Me dá a moto, eu vou e aprendo e... Sempre gostei, né? Isso mesmo é da paixão mesmo, de gostar, de andar, entendeu? Então, sempre tive esse convívio com a moto. Hoje em dia, tendo muito pouco, também é o que você falou, por causa de filho, a gente já fica meio assim, meio preocupado. Hoje em dia, eu tenho preocupação, não é nem do acidente, eu tenho muito mais a preocupação do assalto, entendeu? Que eu acho que é muito mais perigoso do que o acidente. Porque o acidente, querendo ou não, lógico, existem fatalidades, mas depende muito mais de você A do que do experiência, outro, com a né? experiência do que tem fatalidade, pode acontecer. Mas hoje em dia eu tenho muito mais medo do assalto do que do tombo em si. Então eu tenho diminuído muito, eu tenho andado bem menos de moto e tal, então, mas continuo comprando as motos, fica lá parada. Dentro, qual é a tua moto que você Xodózinho? não vende, o Xodó? Porra, que eu não vendo, cara. Não, o Xodó. A que você mais gosta, disparado, que veio na tua cabeça agora. Pô, eu gosto muito de KTM, né? Eu tenho uma KTM lá que também eu não vendo. Mas era o que? É uma Big Trail, Quantas cilindradas? Qual é o- 990. É uma Big Trail que, tipo, eu boto ela na areia, boto na trilha, boto na terra. É uma das que eu mais gosto. Eu gosto de todas, cara. Ducati também, eu sou muito fã de Ducati, né? Sempre tive aquele negócio do Ducati desde pequeno. Porque a Ducati meio que é a Ferrari das motos, né? Sim. Meio que um sonho de ter uma Ducati, né? É até italiana também, É né? italiana, é uma moto que eu gosto muito também. Então eu tenho lá, ando de vez em quando, dou umas voltinhas e gosto muito também. É difícil de falar preferida, eu gosto de todas, cara. Eu gosto de moto, é que eu falo, tenho Honda, tenho Yamaha, tenho MV Agusta, tenho, enfim, tem Ducati, Kawasaki, BMW, então é aquele negócio, eu gosto da moto. Você fala uma marca, é a moto. Tu gosta do estilo da Harley? De Cara, andar sentadão, tranquilão. E aquelas Amazonas, né, cara? Que tem até, Mas a moto de até Fusca. subwoofer. Exatamente. Não, o estilo shopper eu não gosto muito, não. Não gosta muito, não? Não gosto, não. Não acelera tanto, né? Não acelera tanto. Não tem muita... Eu prefiro ficar na Racing, na Big Trail. Quando tu Eu fizer sempre 100 gostei- anos, né? E a Buell? Eu, Que era um- eu tive uma Buell. A Buell eu Eu gostava. tinha uma vontade de ter uma Buell. Eu tive cara. uma, Qual que é a cara. Bull? Eu não sei qual que Buell é a o motor da Harley Davidson, só que numa moto naked. É uma moto bonita até, de visual, de estilo. Eu tive uma. Gostava, entendeu? Tinha É meio, naquele meio filme, não foi, não? pesada. Acho que teve um filme que tinha. Mas é um estilo, a moto é bonita. Ela é diferente, estilosa. o disco é praticamente do tamanho da roda, o disco de freio, ela é uma moto com as características O dela. apelo assim. dela é muito mais estético do que funcional. Exatamente, mas é uma moto boa, cara, é uma moto, entendeu? Enfim, mas é aquilo, eu gosto da moto, né? Eu gosto mais do estilo Big Trail, por quê? Porque eu fui da terra, né? Sempre fui piloto de enduro, rally, essas coisas, motocross, então eu sempre gostei muito de andar na terra, até prefiro andar mais na terra do que no asfalto.
Então, eu sempre gostei mais de moto off-road, né? É. Big Não, Trail, essas coisas. Pô, a Big Trail eu gosto porque é uma moto que eu pego uma estrada, viajo e eu boto ela na terra também. Não tem esse negócio. Pego uma estrada de terra, entro com ela, se tiver uma trilhinha mais ou menos eu vou, não tem esse negócio. Você tá totalmente acoplado o seu hobby, a sua paixão ao seu trabalho. O que eu não entendo é o nosso amigo Zeca, que é surfista, porra. Como é que o cara é surfista e vende óleo, cara? Tá vendo aí? Pô, Mas assim, sempre fui apaixonado por carro e moto também, né? Até Não dá por pra levar ele dentro d'água, né? Aí trabalhei na prancha. Mitsubishi também há algum tempo. A Kawasaki me gerou também essa paixão, né? Então, assim, o surf é o esporte da saúde, do bem-estar mental, da minha vida também, né? Acho o surf faz parte da minha existência, mas essa coisa do lubrificante está envolvido com a competição, com a moto, com o carro, que sempre foi minha paixão também. Desde pequeno, eu adorava colecionar as revistas importadas para ter as notícias mais atualizadas. Até hoje eu sou meio maluco assim, fico lendo muito e tal. Até porque a gente tem que se informar, tem que se atualizar. Fluir. Fluir. Fluir pra cacete, E a gente... O sonho do Diego é ser surfista, cara. Ele olha assim, ele fica... Eu sou maluco, cara. Eu tenho a prancha e eu quero deixar bem claro aqui que o Gabriel Medina que se cuide. Gabriel, se cuide, porque o meu saldo é 30 tentativas, 28 desistências e 2 caldos. Então, assim, eu me aposentei com 40 minutos de onda. Mas isso é fácil da gente resolver. Você tá precisando me dar umas aulas, né? Isso é Cara? tranquilo. Antes que eu fique muito barrigudo e não consiga mais levantar na prancha. Não, até pros barrigudos tem prancha. Pô, hoje eu tô prancha. barrigudo, tô com prancha. Né? Tem jeito. Isso Não aí. tem solução. Vai ver pelo né? caminho. Pra careca é melhor de pegar onda, cara. Não, meu cabelo cai mais rápido, cara. Mas eu vou fazer um implante Mas esse tá ano aí. bonito, tá botou. Vou fazer um implante aí, cara. Eu tô com o doutor lá, ó, Clínica Ex-Carecas. me Você tá patrocina. assistindo a gente, ó. Você da Clínica Ex-Carecas, mais cabelo, quem for, me patrocina. A gente bota até um antes e um depois aqui, pra eu não ficar igual o Zeca, né, cara? Porque eu não sou bonito como ele, né? Então não vai dar. E aí, foi a gente falando de negócio, estamos entrando na reta final aí. Já estourou o cronômetro lá, né? Porque, graças a Deus, o seu pod, pessoal, de novo, corre pro seu pod, porque daqui a pouco não vai ter vaga. Aí vai ficar chorando aí, ó. O podcast hoje ia durar 3 horas. Em 20 minutos apareceram 2 clientes, nós vamos ter que durar 1h40 só. Então corre pro seu pod, vai lá, aqui embaixo. Não sei se vai estar, mas procura aí que se vira e acha. E aí a parte da, lubrificante, vem do petróleo, e o petróleo vem numa balança, uma coisa cíclica que ninguém nunca viu na vida, né, nesses últimos tempos tá aí. bem complicado. O petróleo chegou a estar negativo no início da pandemia para dar uma porrada de 130 aí no barril, ano né? aí, eu vou te falar. Geralmente a gente tinha, em média, um aumento por ano, quando tinha. Basicamente, todo mês agora. E não é só aumento, é falta de produto. Falta de insumo, falta de embalagem. Parte química toda, entendeu? Falta de mundialmente, tá bem aditivo. complicada. Tá complicado. Fora parte marítima, né? Frete, transporte. Boa parte do que a gente trabalha vem de importado ainda, da linha da Fux importada, o que da é Repsol, nacional também usa aditivação importada. É, isso aí. Então também depende de importação. Tá E o complicado custo de em todos, importação, no nosso segmento aí, o segmento de vocês, pneu, lubrificante, nunca teve um momento tão complexo. Toda essa parte de commodities tá toda meio bagunçada, né? Tu não A sabe pra gente onde veio vai. da pandemia, saindo de uma pandemia que afetou muita coisa, entra numa guerra que continua ainda. Então é complicado. Pra onde vocês veem que vai tem uma... Tu acha que já passou o pior? Ou estão com medo dessa tal recessão que o pessoal tá falando? Eu acho que não, porque ainda falta muita coisa. Os custos ficaram muito caros de tudo, de produção, de transporte, de insumo. Então, eu acredito que esse ano a gente ainda vai passar bastante aperto. Eu acho que não tem uma melhora esse ano. Pode ter para o ano que vem, tomara, né? Torcemos para isso, mas eu acho que esse ano ainda é uma questão de meio que sobrevivência para todo mundo. É porque na pandemia Entendeu? ficou meio assim, tu também sentiu pra caramba lá, né? Porra, tu vendeu, vendemos... Eu A gente assim... bateu recorde na Exato. pandemia, Eu coisa que... Eu tenho uma teoria... Meu recorde é da época da pandemia. Exato. Muita gente tem. E eu tenho meio que uma teoria que a economia não precisaria ter chegado aonde chegou se todo mundo tivesse confiado em continuar só fazendo o que já estava fazendo. Exatamente. Sabe? Aqueles parar 15, é aquele que mês, matou aqueles tudo. 15 dias, um mês, os 40 dias, porque assim,
no nosso ramo, muita coisa ficou essencial. E tu acabou trabalhando, né? A Assim, gente as lojas de parou pneu não uma fecharam semana. nenhum E dia. olha- Todas ficaram o tempo É, todo, nós até porque também tu tinha que não consertar o carro paramos. de alguém, não tinha Exatamente. transporte público, aquele negócio todo. Não podia andar de Uber, né? Na primeira semana tu não sabia nem se tu, como é que Parou tu ia o fazer mundo, pra andar né? na rua. Parou. Né? Foi meio punk. É. E aí a gente pegou essa... Eu acho que se todo mundo tivesse só mantido o que estava fazendo, não tinha dado essa estourada que deu aí de É, com escassez de certeza. produto. Porque foi parando tudo, foi As paralisando fábricas fábrica, pararam de foi... produzir. Exatamente. Então faltou tudo, Sim. entendeu? Vocês acham... Tô falando pra caramba, né? Quer falar? Não, pode Pô, falar, pode falar. Roberto Quer falar? Carlos. Obrigado, o Roberto Carlos aqui. Não, vocês acham que assim... vocês conseguem confiar e botar as fichas todas no potinho? Porra, cara, o capitalismo tá aí, né? O comércio é uma parada meio esquisita. Consegue botar tudo no potinho, que realmente faltou esse tanto de mercadoria de tudo? Sabe? Ou Assim, foi uma às vezes- escassez forçada? Às vezes eu fico me olhando, eu fico pensando que difícil, assim... né? Pô, Na crise será que dos a galera microchips, não deu uma crise segurada dos assim? insumos. Exatamente, Porra, para pra pensar. Para elevar o preço, porque querendo ou não, foi o que aconteceu. Exato, Praticamente dobrou. cara. Você Os vê fabricantes carro, de carro Exato. Dobrou, produzem muito quase. menos e a O teu rentabilidade... estoque, Exatamente. Né? O teu estoque, tu para pra pensar, né? Eu vou vendo essa questão. Porra, a gente que trabalha no comércio com margem baixa, porque, porra, cara, eu não Óleo sei e a margem pneu, que a dá o margem óleo, mas mínima. eu sei a margem que dá no pneu, exatamente. Não É. tem aquele negócio de, comprei 1 litro de óleo a R$1, vou vender a 2, esquece. Sem contar a tributação, Exatamente. todos os custos, né? Mas assim, foi a primeira vez na minha vida que eu não vi razão na questão de você trabalhar com o que gira. Com tempo de giro, né? Por exemplo, eu trabalho 45 dias de giro de mercadoria. Então, pô, o que eu tenho em estoque hoje tem que me sustentar daqui a 45 dias para eu não ter um estoque imenso, aquilo se desvalorizar. Nesse momento, quem estava estocado, ele ganhou muito mais dinheiro, Exatamente. né? Porque ele conseguiu reajustar no preço que estava vindo, porra, aumentando E não teve direto. a falta. Não teve a falta, ele conseguiu se rentabilizar. Como teve muita falta, o cara sem produto, sem faturamento. Isso aí. Então foi o que aconteceu. Muita gente deixou de vender, deixou de faturar, deixou de ganhar, Não, e os porque não tinha 45 produto. dias eram muito diferentes, né? Porque foi mudando ao longo da Sim, pandemia. foi mudando. Não dava pra prever. A visão Não dava pra tava prever. comprometida Exatamente. e com falta de produto. Exatamente. Às vezes a própria fábrica vinha, não, vai faltar, e todo mundo comprava demais sem precisar comprar. Exato. E aí faltava porque compraram demais, não é porque ia faltar. Exato. Então acho que tiveram várias situações diferentes no negócio. Eu acho que foi um negócio que tomou uma proporção, gerou medo das pessoas de não terem o produto, gerou o outro de querer, não, eu vou comprar porque só eu vou ter, eu vou vender mais caro. Então acho que teve um pouco de tudo nisso. Para a gente foi uma oportunidade também, porque a gente também bateu recorde de venda por conta da política da Recimlub, né? A nossa empresa, ela sempre trabalhou estocada. A gente sempre teve uma política de pronto atendimento. Eu quero levar o menor tempo possível para atender o meu cliente. Então, e a gente, como tem uma variedade de itens gigantesco, a gente trabalha de A a Z, né? Desde a motinho pequena a Ferrari. Então, a gente tem que ter tudo e muito. E realmente muitas fábricas ficaram comprometidas à sua produção e não atenderam o seu cliente, que por conseguinte nos procuraram e a gente passou a atender clientes que a gente nunca atendia. E aí abriu-se oportunidades de negócio que estão até hoje, graças a Deus. Então, esse saber trabalhar também nesse momento, né? A gente Remar não contra a teve maré, né? medo de investir. A gente investiu sem medo num momento de incerteza e colhemos digamos assim, essa decisão que a gente tomou de investir no estoque, né? E então foi uma oportunidade. Agora, realmente classificar esses aumentos, se foram gerados 100% ou não, hoje é muito difícil. Eu acho que eles ainda vão continuar por um tempo, pelo que a gente vê. O A desafio... dificuldade que a gente está de receber mercadoria dos fabricantes. Olha que a gente trabalha com 4. E os aumentos que continuam, matéria-prima que eles alegam que continua escassa, frete marítimo, enfim, eu acho que, como o Marcelo falou, a gente ainda vai passar por um bom período ainda sem De estabilidade. desafios, né? O frete marítimo foi um negócio meio... Impactou O no tanto pneu. que aumentou, impactou em tudo, né, cara? E o tudo. tanto que aumentou, porra... Não, o terrestre nosso também. Você para Sim. pra ver hoje, olha quanto é que tá um litro de diesel. Quando que você imaginou que um litro de diesel ia custar R$2 a mais que um litro de gasolina? Nunca ninguém, desde que eu me entendo por gente, o diesel era barato. Sim. Muito mais barato que a gasolina. Sempre foi. Sempre foi.
O diesel hoje é mais caro, né? O leite está mais caro que os dois, né? Tem, O litro tem de gente leite por aí hoje- bebendo O gasolina, litro né? de leite hoje está mais caro que os dois. É uma tem loucura. isso. É essa loucura que a gente ainda não vê um momento de... Eu acho que vai dar uma sentada, mas eu acho que a gente ainda tem um período ainda aí de turbulência em tudo, até acertar o mercado Até porque e tudo. tudo tem um teto, né? Não, e o desafio Tem um agora limite, tá na né? volta, né, cara? Porque assim, por exemplo, o Igor vendeu carro igual o cacete na pandemia, certo? Só que o preço do carro foi aonde? Lá na lua, né? E Tudo que sobe, desce. ele tá começando a descer, né? Tem um Começando. teto, né? O É, poder não, aquisitivo exatamente. das pessoas tem um limite. E a pra gente que limite. trabalha na suportar o revenda aumento. vai ter que ficar ligado nisso aí, porque senão tu vai chegar uma hora que tu vai ter uma mercadoria cara pra caramba E não vai vender. e não vai vender não e vai tu vai ter. ter que queimar margem e de repente tu não vai Exatamente. pagar as contas, né, cara? A gente então senta tem que lá estar e diariamente. a gente fica Complicado. sentado lá fazendo custo médio uma boa parte do nosso tempo analisando estoque, porque se fosse repassar, né, para o consumidor, para o nosso cliente, o que a gente recebe de aumento mensal, a coisa já tinha engripado em algum Sim, tu momento. fica entupindo. A gente, porra, lá na fábrica, por exemplo, tá entupindo 3, 4, 5 aumentos para poder passar um. E aí tu tô não mais ou passa o que menos assim. precisa. Não Tu passa tá o que queimando precisa, margem. não passa o que Mas tem Exatamente. que jogar o jogo. E a E o nossa que se margem- passou já não é mais referência para você projetar lá na frente. Então isso aí, é hora de fazer conta. Tá com complicado. força. Exatamente. Assim, eu falei muito isso aí durante a pandemia, né, cara? Que eu sempre gostei de trabalhar com meta e planejamento, né? Até porque, senão também, mesmo que você seja, o tamanho que você seja, sei lá, tá comprando 3 paçocas para revender, tu tem que ter uma meta e um planejamento, que senão tu vai ficar a vida inteira vendendo 3 paçocas, né? E a ideia é vender um caminhão de paçoca. E, assim, meio que da pandemia, aquela questão de, porra, quem tá dentro dessa parte do empreendedorismo e tudo, quem tá futucando, quem tá vendo, sempre teve aquelas metas de 5 anos, né? Você divide ela em etapas. Exatamente. Cara, na pandemia era planejamento semanal, diário, meta mensal. Não teve mais Exatamente. negócio de longo Correção. prazo. tu não E sabia às o que vezes ia, né? a programação que você fazia dava toda errada. Sim. Faltava, tipo, eu nunca comprei 10 desses, vou comprar, pô, vendia 20. É. Acontecia. É isso aí. Foi... E dá um gostinho Acho que a de gente ainda vai sangue na ter boca, esse- vendo o dinheirinho ali querendo te porque você entrar não e tu não tem como A gente comprar. vai ter esse período ainda, eu acho que por um tempo. Bom, Reta final, nós reta estouramos final, tudo. estouramos tudo. O Rafa já está rosa de fome. Rosa não, verde, né, Rafa? De fome. Como acha a Mas Racing o Lube? seu pode vai pagar o almoço, né? O seu pode, olha só. É, porque pode, a né? gente Não, tá fechando. Convênio. A gente tá Piloto- fechando a verba de patrocínio com a Racing Piloto Lube. automático vai pagar o Seja almoço. bem-vindo ao Isso Piloto aí. automático. Tô com fome, nosso- Então, acho que tem que ter uma comemoração. Eu também Tem, acho né? que com certeza e não pode ser num lugar tão barato, né? Porque quando eu vou pagar, é muito Porra! barato. Até porque, porra, o feijão que enche a barriga de R$10 e de 20 é o mesmo, né? Então eu vou sempre no mais baratinho, mas como eu tenho bons amigos, eles pagam os mais caros pra mim. Como é que acha vocês nas redes? A gente tem Race Lube no Instagram, Facebook, site e temos todas as marcas associadas com Race Lube. Racing Lube associado a todas as marcas no Instagram. Race Lube Nick Mole, Então, se você Race colocar lá @Racing Lube, vocês vão ver uma diversidade de pontos de contato. Lube. Isso. É isso aí, eu vou Tudo fazer uma seguindo o Seu propaganda Pod. pessoal, cara. Olha só, vou fazer uma propaganda pessoal sem sacanagem, porque você já trabalha com eles há muito tempo, eu trabalho só há 5 anos. Pô, se tu tá aí no Rio, cara, e tá precisando de um fornecedor de lubrificante, faz contato com os caras, porque, porra, eu depois que eu comecei, papo sério mesmo, papo de boa, sem zoeira, depois que comecei a trabalhar com vocês, eu vi o negócio de uma maneira diferente. Não a forma de comercializar um negócio que a gente já comercializar, mas uma forma de trabalhar. Pô, a gente tem um aparato legal, porra, então, se o cara tá aí no Rio, tá procurando começar a trabalhar com óleo, Estado do Rio. leva, Precisa de um fornecedor, não, precisa de uma solução. Exatamente, cara, vai vir Porque um a nossa pacote. proposta não é só vender, nossa proposta é ajudar, é dar a consultoria, é fazer o atendimento o mais rápido possível, é estar sendo um parceiro do nosso A cliente. parceria Sim. hoje é Parceria de é tudo. fato. E pra gente ajudou muito, porque assim, como a gente é um auto center de pneu principalmente, geralmente o cliente chega atrás do pneu, né? E a gente passa a trocar óleo e tudo, assim, graças a Deus a gente não estava fazendo besteira, mas poderia estar trabalhando de forma diferente. Não só no que a gente está empregando no carro do cliente, mas no jeito de abordar o cliente, no jeito de explicar. Então, assim, por isso que
quando a gente teve a oportunidade de vir pra cá, eu falei comigo, porra, chama qualquer dia porque vai ser legal pra caramba. Porque eu sei que tem muita dúvida de óleo na rua, entendeu? Tem muita dúvida de viscosidade, muita dúvida de norma. E eu vou falar um negócio pra você que você, como empresário, não vai gostar, né? Mas os dois, né? As normas em 20, 21 e 22 já mudou muita coisa. Aí. As montadoras já alteraram, principalmente a linha de carros importados. É um festival de novidade, cara. E faltando mercadoria. Então, bem-vindo à oficina, né? Bem-vindo. Esse é o nosso mundo. Vem pro meu mundo. Tá aqui falando no podcast, pô, maneiro pra caramba, a gente já conversa fora. O Igor me zoa pra caramba, me chama de careca, me chama de anão, faz o que tem que fazer. Mas na hora de pagar os boletos, a gente depende da oficina, cara. Isso aí, Porra, esse mundo é um mundo à parte. É um mundo. E ficou mais técnico. Agora, só pra gente não perder o gancho, porque como o podcast é uma coisa também informativa, o cara que quer trabalhar com óleo e o cara que quer comprar o óleo, fala aí uma dica rápida aí, como não cair na furada ou como não trabalhar numa furada, né? Porque às vezes o cara lá, a gente já falou aqui, tem que trocar o óleo, tem data, tem quilometragem, tem especificação. A Bíblia é um manual, vai lá olhar no manual, cara, não tem alguma diferença. Tá todo mundo com informação pra cacete, com o telefone na mão, né, cara? Mas o cara que trabalha, que precisa da informação do óleo ali, o cliente final, como que ele não é enganado numa loja de óleo? Porque assim, com certeza vocês já viram coisa aí, a gente dentro do Auto Center sabe de diversos clientes que já chegam com o motor, né, baqueando, pra tu fazer aquela troquinha de óleo e daqui a 15 dias ele chegar e falar, pô, troquei o óleo aqui, meu motor bateu, cara, e aí? O referencial de qualidade, o histórico da empresa. A norma. Seguir a norma que está no manual no e caso não acatar final, essa coisa de não usa isso que dá. Paliativo, realmente ele vai pagar essa conta, o consumidor vai sofrer depois. Então, a empresa especializada em óleo, em lubrificação, ela tem que cada vez mais buscar seguir o manual do proprietário, seguir o que manda o fabricante do veículo, o engenheiro que projetou aquele motor e respeitar o histórico das empresas que ele vai entrar, porque realmente hoje a gente tem uma revista nossa, né, do Sindilub, que fala do nosso dia a dia aqui, da indústria e tal. E um dos maiores problemas que está acontecendo no Brasil hoje é a falsificação de lubrificante. Ainda tem esse problema também. Além do óleo de baixa qualidade, ainda tem o falso. Nós no Brasil temos aquela coisa da indústria do óleo de segunda linha e temos o problema do óleo falso, que é gigantesco. Então, o fornecedor, o cliente que está adquirindo o produto, recebeu uma proposta de um produto X por um preço totalmente... Não tem mágica. Algo que destoa, ele já sabe que aquilo ali tem algum problema em algum momento. Ou fiscal, ou não é aquilo que está sendo oferecido, né? E realmente isso está em larga escala no Brasil todo. Então, muita atenção aonde você compra o seu produto, né? Porque não tem ninguém fazendo milagre hoje. A gente acabou de falar da situação econômica. Com as faltas tá todo mundo com a margem, trabalhando em cima de margem, fazendo custo médio. A proposta tentadora, que é totalmente fora da curva, você pode ter certeza que você não está comprando um produto idôneo, né? Então, atenção a isso, é muito importante. E vamos seguir o que manda o engenheiro que se esforçou, estudou e fabricou aquele mecânico, que é a melhor coisa que tem, a maneira mais importante. Não vamos acreditar naquela conversa, olha, é tudo igual, não, eu sempre usei isso. Não, você sempre usou isso, mas hoje o motor não é mais aquele que você usava. Então, é outro óleo. Legal. E aí, considerações finais sua? Fala aí uma coisa, uma frase bonita, pessoal. Olha lá para a câmera lá, fala uma frase impactante. Não, imagino que tenham ficado ainda dúvidas, porque é um assunto que é bem... assim, vasto, né? Então quero te convidar a deixar nos comentários aqui se você teve alguma dúvida em relação a esse assunto, e se você ainda não está inscrito no canal,
se inscreve no Piloto Automático Podcast e ativa o sininho. É isso aí, muito bom. Quero agradecer Marcelão Bombona Valeu, galera. e Um Zeca prazer, Leite. um prazer estar aqui. Prazer todo nosso pela aula, muito obrigado. Que a galera aí Obrigado pela desfrute parceria de disso. sempre. A parceria de Estamos sempre, aí. claro. Que a galera se desfrute disso aí. desfrute. Se desfrute ou desfrute. Vocês entenderam. É isso aí, galera. Brigadão. Mais um episódio aí. Qual o número desse episódio aí, Igor? Sabe? Tu 9. sabe, Rafa? Não, a gente não sabe o O número do Rafa episódio. falou que é 9. 9, pode ser. Se não for 9, vira 10, mas tá por aí. Muito obrigado. Por favor, segue lá no Instagram, segue no TikTok, segue no YouTube. Tô vendo gente pra caramba seguindo no TikTok e não tá seguindo no YouTube. Ó, queremos farpela. Se não tiver 1000 seguidores, não tem farpela. Isso aqui é informação, é legal, mas o que move o mundo é o Faz-me Rir. Então joga o Faz-me Rir pra lá, 1000 seguidores, a gente conta com vocês. Compartilha, curte e aquele abraço. Valeu, galera.